E aí pessoal, beleza? Esse aqui é o nosso último vídeo do Bootcamp. A gente já abordou vários tópicos durante essa semana e hoje é a conclusão de uma iniciação muito legal de estrutura de dados. Então hoje a gente passa sobre estruturas, sobre listas ligadas, sobre pilhas, sobre filas. É um pacotão muito legal e tudo sendo abordado em C. Espero que vocês gostem. E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre estruturas. A gente já trabalhou com números inteiros, com caracteres, com floats, com double strings, com booleanos. Esgotamos praticamente todos os tipos que existem em C, que estava disponível pra gente o tempo todo. Mas agora a gente quer fazer algo mais. Mas como é que a gente faz isso? Como criamos diferentes tipos de dados, a gente pode fazer isso usando estruturas. Bem, as estruturas nos permitem unificar variáveis de diferentes tipos em um único e um novo tipo de variável, ao qual podemos atribuir seu próprio nome de tipo. Isso é algo muito forte de se fazer, porque podemos agora agrupar elementos de diferentes tipos de dados que têm uma conexão lógica. Conseguimos fazer isso com array, certo? Agrupar variáveis do mesmo tipo de dados em uma única unidade de memória. Mas não conseguimos misturar diferentes tipos de dados. Não podemos, digamos, emparelhar um número inteiro a um caractere e um double na mesma coisa e chamar isso de uma unidade única. Mas com structs, com estruturas, a gente pode. Portanto, uma estrutura é uma super variável, uma variável que contém outras variáveis dentro dela. Aqui, por exemplo, está um exemplo de uma estrutura muito simples. É assim que uma syntax que seria para criar uma estrutura de um carro. Agora vamos passar pela sintaxe aqui. Struct é a palavra-chave que indica que eu estou criando um novo tipo de dado aqui. Em particular, o nome do tipo de dado será um struct car, como veremos. Mas este é o tipo de dica para o compilador de que esse é um grupo de variáveis que será considerado parte do mesmo tipo em um minuto. Carros, apenas o nome da estrutura, novamente. O tipo de dados aqui será struct car, não apenas car. Mas se você tiver diferentes structs, se você quiser criar várias estruturas no meu programa, você vai precisar distinguir elas. Então, struct car, eu também poderia ter struct student, por exemplo, no mesmo programa. Dentro das chaves estão todos os chamados campos ou membros da estrutura. Então, quais são algumas das coisas inerentes a um carro? Bem, geralmente tem um ano, tem um nome de modelo e uma placa. Um odômetro, que geralmente tem um número de milhas, de quilômetros, talvez tenha um tamanho de motor. E como você pode ver, eu estou misturando números inteiros com caracteres e doubles. Eles vão fazer parte desse novo tipo de dados. Por fim, a última coisa que preciso fazer é não esquecer esse pequeno ponto e vírgula no final. Após terminar de definir a estrutura, a gente precisa colocar um ponto e vírgula no final. É um sintático muito comum, porque como a função, por exemplo, você teria apenas chave aberta e chave fechada, e você não coloca ponto e vírgula no final, porque isso parece uma definição de função, mas ela não é. Então ponto e vírgula é apenas um lembrete de que você precisa colocar ele lá, porque o compilador não vai saber o que fazer com ele. É um erro muito comum cometer acidentalmente quando você está definindo estruturas pela primeira vez. Ok? Portanto, geralmente definimos nossas estruturas no início de nossos programas, porque elas provavelmente serão usadas por várias funções. Não queremos definir uma estrutura dentro de uma função, porque então só podemos, por causa do escopo, o escopo da estrutura realmente só existe dentro daquela função. Então, provavelmente a gente deseja definir uma estrutura para que a gente possa utilizar ela em diversas funções, ou talvez em vários arquivos vinculados para criar nosso único programa. Às vezes, também, em vez de definir a estrutura bem no topo, você pode colocar numa library. No include, e sua library, por exemplo, você pode colocar em arquivos .h separados que você mesmo inclui. Portanto, temos estruturas, mas a gente precisa entrar nelas. Como é que a gente tem uma estrutura para acessar seus subvariáveis que existem dentro da estrutura? Bem, temos algo chamado operador ponto, o dot operator, que nos permite acessar os campos da estrutura. Por exemplo, digamos que eu declarei meu tipo de dados de estrutura em algum lugar no início do meu programa, ou talvez em um arquivo .h, que inclui no header. E se eu quiser criar uma nova variável desse tipo de dados, eu posso só dizer struct car, my car, ponto e vírgula, assim como eu poderia dizer int x ou ponto e vírgula do nome da string. O tipo de dados aqui é struct car e o nome da variável é my car. Então eu posso usar o operador ponto para acessar os vários campos do meu carro. Portanto, posso dizer que o ano do carro é igual a 2011, isso é perfeitamente aceitável. O ano, se você se lembra, foi definido como um campo inteiro dentro desse tipo de dados. Portanto, qualquer variável do tipo do car struct, como meu carro, posso dizer que o ano do ponto carro é igual e em seguida atribuir ele a um valor inteiro, 2011. O odômetro de pontos a quantidade de valores do meu odômetro é 50, 55, ponto e vírgula. Tudo isso está perfeitamente bem e é assim que acessamos os campos da estrutura, do struct. As estruturas, porém, não precisam ser criadas na pilha. Assim como qualquer outra variável, podemos alocá-los dinamicamente, se tivermos um programa que pode ser gerando muitas estruturas. Não sabemos quantas vamos precisar, então precisamos alocar dinamicamente essas estruturas enquanto o nosso programa está sendo executado. Então
Então, se vamos acessar os campos de estrutura nesse contexto, lembre-se de que primeiro precisamos de desreferenciar o ponteiro para a estrutura e depois de desreferenciar o ponteiro, precisamos acessar esses campos. Se tivermos apenas um ponteiro para a estrutura, não podemos simplesmente dizer o nome do campo, ponto do ponteiro e obter o que a gente está procurando. A etapa extra de desreferenciação. Então, vamos dizer que em vez do anterior, assim como a gente fez há pouco, em vez de declarar na pilha, no stack, struct car, como no exemplo struct car marcar ponto e vírgula, eu digo struct car store, o asterisco, um ponteiro para o struct car chamado myCar, de igual tamanho do malloc, igual size malloc do car struct. E a gente vai descobrir o tamanho do seu novo tipo, quantos bytes seu novo tipo de dados vai ocupar. Você não precisa necessariamente usar apenas o size of whether integer, ou precisa necessariamente usar apenas ou qualquer um dos tipos de dados integrados. O compilador é inteligente o suficiente para descobrir quantos bytes são necessários para essa nova estrutura. Assim, aloca para mim uma unidade de memória grande o suficiente para conter um carro, e obtendo um ponteiro de volta para esse bloco de memória. Esse ponteiro é atribuído ao meu carro. Agora, se eu quiser acessar os campos do meu carro, primeiro desreferencio o meu carro usando o operador de desreferenciação, o asterisco que vimos no vídeo de ponteiros, e depois de referenciar, posso usar o operador de ponto para acessar os vários campos do meu carro. Usando o asterisco do ponto do meu carro agora igual a 2011, isso teria o efeito que queremos nesse caso, porque alocamos o meu carro dinamicamente. Mas, de certa forma, isso é meio irritante, certo? É um processo de duas etapas agora. Agora a gente tem que desreferenciar, usar um operador estrela e um operador ponto. E como você pode esperar, porque os programadores em C adoram maneiras mais curtas de fazer as coisas, a maneira mais curta de fazer isso aqui. Existe outro operador chamado arrow, a seta, que facilita muito esse processo. A forma como a seta funciona é primeiro desreferenciar o ponteiro no lado esquerdo do operador, depois de desreferenciar o ponteiro à esquerda, ele acessa o campo à direita. Então, anteriormente tínhamos esse tipo com asterisco, o myCar e o pointer, como se tivesse um monte de coisa acontecendo lá, mas o que podemos fazer é isso. Here, a flecha, myCar é igual a 2011. Mas mais uma vez, o que está acontecendo aqui? Primeiro eu estou desreferenciando meu carro, que novamente é um ponteiro aqui. Então, depois de ter desreferenciado meu carro, posso acessar os campos ano, placa e odômetro da mesma forma que antes de usar o asterisco, desreferenciar meu carro e pronto para acessar o campo. Portanto, você pode ter estruturas, ponteiros para estruturas, maneiras de acessar os seus campos dessas estruturas, quer tenha ponteiros para elas ou as próprias variáveis. Ponto ou seta, dependendo de como a variável foi declarada, se foi pelo stack ou foi dinamicamente. Bem, por hoje é só. Meu nome é Daniel e até uma próxima. Hoje vamos falar sobre linked lists, ou listas ligadas. Bem, até esse a gente abordou muito dos fundamentos de C. A gente sabe muito sobre variáveis, arrays, ponteiros, todas essas coisas legais. Esses todos são construídos para serem vistos como os fundamentos. A gente pode fazer mais, certo? A gente pode combinar todos esses elementos de maneiras interessantes. Então é isso que a gente vai fazer hoje. E vamos começar a partir dos que C da gente, começar a criar nossas próprias estruturas de dados, usando esses blocos para realmente fazer algo realmente valioso, útil. Uma maneira de fazer isso é falar sobre collections. Então até agora temos um tipo de estrutura de dados para repetir coleções de valores semelhantes. Isso seria uma matriz. Temos coleções de números inteiros ou coleções de caracteres e assim por diante. As estruturas também são uma espécie de estrutura de dados para coletar informações, mas não para coletar valores semelhantes. Geralmente uma mistura de diferentes tipos de dados dentro de uma única caixa, mas não é usado para encadear ou conectar itens semelhantes com a matriz. Arrays são ótimos para procurar elementos, mas lembre-se de que é muito difícil inserir em um array um elemento, a menos que estejam inserindo bem no final desse array. E o melhor exemplo que tenho para isso é ordenação por inserção. Se você se lembra do nosso vídeo sobre ordenação por inserção, havia muita despesa envolvida em ter que pegar elementos e movê-los para fora do caminho para encaixar algo no meio da matriz. Os arrays também sofrem de outro problema, que é a inflexibilidade, porque em C, quando declaramos um array, temos somente uma chance de definir o tamanho dele. Podemos dizer que eu quero tantos elementos, pode ser 100, pode ser 1000, pode ser x, onde x é o número que o usuário nos forneceu ou um prompt na linha de comando, mas a gente só tem uma chance de definir. Não podemos dizer dinamicamente que você precisar de 101 ou que x precisar de mais 20, tarde demais, uma vez só e pronto. Portanto, eles são muito inflexíveis para redimensionar nossos dados. Mas se a gente combinar alguns dos fundamentos que já aprendemos sobre ponteiros e estruturas, em particular usando a localização dinâmica de memória como malloc, podemos juntar essas peças para criar uma nova estrutura de dados, uma lista encadeada, lista ligada, linked list, individual, a single linked list. E podemos dizer que nos permite aumentar e diminuir uma coleção de valores e não teremos nenhum espaço desperdiçado. Então, novamente, chamamos essa ideia, essa noção de linked list, de lista
lista encadeada, lista ligada. Em particular, nesse vídeo estamos apenas falando sobre listas encadeadas individualmente, single linked lists. Em outro vídeo a gente vai falar sobre listas encadeadas duplamente, double linked lists, que é apenas uma variação do tema aqui. Mas uma lista encadeada individualmente é composta de nós sendo apenas um termo abstrato, é apenas algo que estou chamando de um tipo de estrutura, basicamente, beleza? A gente vai chamar ele de nós, ou node. E esse nó tem dois membros, ou dois campos. Ele contém os dados, e geralmente um número inteiro, um float, um caractere, pode ser o tipo de dado que você definiu como tipo def, e contém um ponteiro para o próximo nó do mesmo tipo. Portanto, temos duas coisas dentro desse nó. Um é um ponteiro e outra são os dados. Se você começar a visualizar isso, pode pensar como uma cadeia de nós conectados. Temos o primeiro nó, que contém dados, e um ponteiro para o segundo nó, que contém dados, e um ponteiro para o terceiro nó, que contém dados, e é por isso que a gente chama de lista ligada. Eles estão ligados entre si. Mas como é que funciona essa estrutura? Bem, se você se lembra do nosso vídeo sobre definição de tipos personalizados, como typedef, podemos definir uma estrutura, e typedef define uma estrutura como esta: typedef struct sslist, sllist, e em seguida eu estou usando a palavra value aqui para arbitrariamente para indicar qualquer tipo de dados. Você pode passar um número inteiro, um float, o que é que você quiser. Não está restrito apenas a números inteiros ou algo assim. Portanto, o valor é apenas um tipo de dado arbitrário e em seguida um ponteiro para o outro nó do mesmo tipo, beleza? Mas tem um pequeno problema aqui com a definição dessa estrutura, que ela é uma estrutura autorreferencial. Eu tenho que dar um nome temporário para minha estrutura. E no fim do dia eu claramente quero chamá-lo de nó SLL, que é a nova parte do nome da minha definição de tipo. Mas não posso usar o nó SLL no meio disso. A razão é que eu não criei um tipo chamado nó SLL até atingir esse ponto final aqui. Até esse ponto eu tenho que ter outra maneira de me referir a esse tipo de dado. E esse é um tipo de dado autorreferencial. É um tipo de estrutura de dados que contém um dado e um ponteiro para outra estrutura do mesmo tipo. Portanto, preciso ser capaz de me referir a esse tipo de dado pelo menos temporariamente. Portanto, dar-lhe um nome temporário de struct SLList permite que eu diga que eu quero um ponteiro para outro struct SLList. Uma estrela de struct, um ponteiro de struct SLList, e depois concluir a definição, agora sim eu posso chamar esse tipo de nó. É por isso que você vê que é um nome temporário aqui e um nome permanente aqui. Às vezes você pode ver as definições de estrutura, por exemplo, que não são autorreferenciais, que não tem uma abordagem de um nome especificado aqui. Seria apenas dizer typedef struct, abre chaves e em seguida defini-lo. Mas se a estrutura é autorreferencial como essa, você precisa especificar um nome de tipo temporário. Mas finalmente, agora que fizemos isso, podemos apenas nos referir a esses nós, essas unidades, como os nós menores para fins para o restante do vídeo. Tudo bem então? Tudo bem, então sabemos como criar um nó de lista encadeada, sabemos como definir um nó de lista ligada. Então, se vamos começar a usá-los para coletar informações, algumas operações que precisamos entender e trabalhar primeiro. Precisamos saber como criar uma lista ligada do nada, se não houver lista alguma, e a gente quer começar uma. Portanto, precisamos ser capazes de criar uma nova lista. Precisamos pesquisar na lista de links para encontrar o elemento que estamos procurando. Precisamos poder inserir coisas novas na lista, queremos que nossa lista possa crescer. Da mesma forma, queremos poder excluir coisas da nossa lista. Queremos que nossa lista possa encolher. No final de nossos programas, especialmente se você lembrar que estamos alocando memória dinamicamente para construir essas listas normalmente, queremos liberar toda essa memória quando terminamos de trabalhar com ela. E, portanto, precisamos ser capazes de excluir uma lista ligada inteira de uma vez só. Então, vamos passar por alguma dessas operações e como podemos visualizá-las, falando especificamente em pseudocódigo. Queremos criar uma lista encadeada. Então, queremos definir uma função com esse protótipo. SLL note * create, e estou passando em um argumento algum tipo de dado arbitrário novamente. Mas estou retornando. Essa função deve tornar para mim um ponteiro para um único nó de lista encadeada, ligada. Novamente, estamos tentando criar uma lista ligada do nada, então preciso de um ponteiro para quando essa lista terminar. Então, quais são as etapas aqui? Bem, a primeira coisa que farei é alocar espaço dinamicamente para um novo nó. Mais uma vez, estamos criando do nada, então precisamos alocar um espaço para ele. E claro, imediatamente após o malloc, sempre verificamos para ter certeza que nosso pointer não vai retornar nulo. Porque se tentarmos definir um ponteiro nulo, vamos sofrer um segfault e a gente não quer isso. É uma falha de segmentação. Então queremos preencher o campo, queremos inicializar o campo de valor e inicializar o próximo campo. Então nós queremos, eventualmente, como o protótipo da função indica, a gente quer retornar um ponteiro para um nó SLL. Então o que isso vai parecer visualmente? Bem, primeiro vamos alocar espaço dinamicamente para um novo nó SLL. Então malloc, que é uma representação visual do nó que acabamos de criar, e verificamos para ter certeza de que não é nulo. Nesse caso, a imagem não teria aparecido se fosse nula, teríamos ficado sem memória. Então estamos prontos para ir lá. Então agora estamos na etapa C, inicializar o campo de valor dos nós. Com base nessa chamada de função que estou usando aqui, parece que eu quero passar em 6. Então eu vou passar 6 no campo de valor. Agora vamos inicializar o próximo campo. Bem, o que eu vou fazer aí? Não tem mais nada, né? É só isso da lista, então qual é a próxima coisa na lista? Não deve apontar para nada, certo? Não há nada lá. Então, qual é o conceito que a gente conhece para apontar para nada? Talvez a gente queira colocar um ponteiro nulo lá. E eu vou representar o ponteiro nulo apenas como uma caixa vermelha.
vermelha e a gente não pode ir mais longe. Como a gente vai ver daqui a pouco, eventualmente a gente vai ter cadeias de seta que vai conectar esses nós, mas quando você acertar a caixa vermelha, isso é nulo. A gente não pode ir mais longe, é o fim da lista. E por último, queremos apenas retornar um ponteiro para esse nó e, portanto, vamos chamá-lo de new e retornaremos novo para que possa ser usado em qualquer função que a gente criar. Então vamos lá, criamos um nó de uma lista ligada individualmente do nada e agora temos uma lista com a qual a gente pode trabalhar. Incrível. Agora digamos que já temos uma grande cadeia e queremos encontrar algo nela. Queremos uma função que retorne verdadeiro ou falso, dependendo se existe um valor nessa lista. Um protótipo de função ou uma declaração para essa função pode se parecer mais ou menos com isso aqui. Pull, find, então queremos passar dois argumentos. O primeiro é um ponteiro para o primeiro elemento da lista encadeada. Na verdade, isso que você algo sempre deseja acompanhar e na verdade pode ser algo que você pode colocar uma variável global. E depois de criar uma lista, você sempre deseja acompanhar o primeiro elemento dessa lista. Dessa forma, você pode se referir a todos os outros elementos apenas seguindo a cadeia, sem ter que manter os ponteiros intactos para cada elemento. Você só precisa acompanhar o primeiro se todos estiverem chain, acorrentados, ligados uns nos outros. Então a segunda coisa que estamos passando de novo é arbitrariamente algum tipo de dado que estamos procurando que está dentro de um desses nós. Então quais são os passos? Bem, a primeira coisa que fazemos é criar um ponteiro transversal apontando para o topo da lista, o head. Bem, por que fazemos isso? Já temos um ponteiro no topo da lista porque a gente simplesmente não movemos esse ponteiro. Bem, como eu acabei de dizer, é muito importante para nós sempre estarmos a par de onde está o primeiro elemento da lista. Na verdade, é melhor criar uma duplicata disso e usá-la para mover para que nunca nos afastemos acidentalmente ou sempre temos um ponteiro em algum ponto que está sempre no primeiro elemento da lista. Então sempre é bom duplicar, criar um segundo que usamos para mover. Em seguida, apenas comparamos se o campo do valor naquele nó é o que a gente está procurando e se não for, apenas passando para o próximo nó e a gente continua fazendo isso indefinidamente até encontrarmos o elemento que ou atingirmos no fim da lista. E a gente vê que ele não está lá. Bem, com esperança, isso deve soar como uma pesquisa linear. Estamos apenas replicando uma estrutura de lista encadeada individualmente, em vez de usar uma matriz para fazer isso. Então aqui está um exemplo de uma lista encadeada individualmente. Este consiste em 5 nós e temos um ponteiro no topo da lista que é chamado de lista. A primeira coisa que queremos fazer novamente é criar esse ponteiro de travessia. Portanto, agora temos dois pointers que apontam para a mesma coisa. Bem, agora observe aqui também. Não precisei abrir espaço para trave. Eu não disse que trave é igual a algo malloc. Esse nó já existe. Esse espaço na memória já existe. Tudo que eu estou fazendo é criar um outro ponteiro para ele. Eu não estou colocando um espaço adicional. Apenas agora tenho dois ponteiros apontando para a mesma coisa. Então é 2 o que eu estou procurando? Bem, não. Em vez disso, eu vou passar para o próximo. Basicamente, eu diria que trave é igual a trave é igual a next. É 3. É o que eu estou procurando? Também não. Então eu continuo passando até eu finalmente chegar a 6, que é o que eu estou procurando com base na chamada de função que eu tenho no topo. E vou lá. Agora, e o que acontece se eu não tiver o elemento na lista? Ainda vai funcionar? Bem, observe que a lista aqui é sutilmente diferente e isso é outra coisa importante com listas ligadas. Você não precisa preservá-las em nenhuma ordem específica. Você pode se quiser, mas já deve ter notado que não estamos acompanhando em que elemento numérico a gente está. Esse é o tipo de troca que a gente tem com arrays e linked lists. A gente não tem mais acesso aleatório comparado com um array. A gente não pode apenas dizer, eu quero ir para o elemento número 0 ou o sexto elemento da minha matriz, como a gente faz em um array. A gente não pode apontar para onde a gente vai porque a gente não tem índice nenhum associado a eles. E portanto a gente realmente não se importa se a gente precisa preservar nossa lista em ordem ordenada. Se você quiser, você realmente pode, mas tecnicamente não há nenhuma razão para que você precise preservar eles em qualquer ordem. Então novamente vamos tentar encontrar o 6 nessa lista. Bem, vamos começar do início. A gente não encontra 6, então continuamos não encontrando 6 até finalmente chegarmos aqui. Portanto agora a trave aponta para um nó que contém 8 e o 6 simplesmente não está lá. Portanto o próximo passo seria ir para o próximo ponteiro e digamos que trave é igual a trave next. Bem, trave next indicado pela caixa vermelha ali é nulo, portanto não há outro lugar e nesse ponto podemos concluir que chegamos ao fim da lista e 6 não está lá e seria retornado falso nesse caso. Certo, agora vamos para o próximo passo. Como é que a gente insere um novo nó na lista encadeada? Quando conseguimos criar uma lista encadeada do nada, mas provavelmente queremos construir uma cadeia e não um monte de listas distintas. Queremos ter uma lista com vários nós, não várias listas com um único nó. Então não podemos simplesmente continuar usando a função create que definimos anteriormente, que se a gente quiser inserir um novo nó em uma lista que já existe. Então nesse caso vamos passar dois argumentos, ponteiro para o topo da lista encadeada que a gente quer adicionar. Novamente é por isso que é tão importante que a gente sempre acompanhe ele, porque a única maneira que temos realmente de referir a toda a lista é apenas por um ponteiro para o primeiro elemento. Portanto queremos passar para um ponteiro para o primeiro elemento qualquer valor que desejamos adicionar à lista. E
eventualmente essa função retornará um ponteiro para um novo cabeçalho de uma lista encadeada. Beleza, quais são as etapas aqui? Bem, assim como o create, a gente precisa alocar um espaço dinamicamente para um novo nó e verificar se não ficarem sem memória novamente, porque a gente está usando malloc. Em seguida, queremos preencher e inserir o nó. Então, coloque o número, seja qual for o valor no nó, e queremos inserir o nó no início da lista encadeada. Há uma razão para eu querer fazer isso e pode valer a pena pausar o vídeo aqui e pensar porque eu gostaria de inserir no início de uma lista vinculada, de uma lista ligada. Mais uma vez, mencionei anteriormente que realmente não importa se preservarmos qualquer ordem, então talvez seja uma pista. E você viu que o que aconteceria se quiséssemos, ou apenas um segundo atrás, quando a gente está fazendo uma pesquisa, você poderia ver o que poderia acontecer se estivermos tentando inserir no final da lista, porque a gente não tem um ponteiro para o final dela. Então, o motivo pelo qual eu gostaria de inserir no início é porque eu posso fazê-lo imediatamente. Eu já tenho um ponteiro no início e veremos isso em um visual em um segundo. Mas se eu quiser inserir no final, eu tenho que começar do começo, percorrer todo o caminho até o fim e depois aninhar. Significa que inserir no final da lista se tornaria uma operação de O/N, voltando à nossa discussão sobre complexidade computacional. Torna-se uma operação ociosa, onde conforme a lista aumenta, cresce, fica cada vez mais difícil acrescentar algo no final. Mas é sempre algo muito fácil colocar algo no começo, porque você sempre está no começo. E veremos um visual disso novamente. Então, quando a gente terminar, depois de inserir um novo nó, queremos retornar o nosso ponteiro para um novo cabeçalho de uma lista ligada, que como estamos inserindo no início, será na verdade um ponteiro para o nó que a gente acabou de criar. E vamos visualizar isso porque acho que vai te ajudar a entender. Então aqui está a nossa lista. Ela consiste em 4 elementos, um nó contendo 15, que aponta para um nó contendo 9, que aponta para um nó contendo 13, que aponta para um nó contendo 10. E tem um ponteiro nulo como seu próximo ponteiro, então esse aqui é o fim da lista. Então queremos inserir um novo nó com o valor 12 no início dela. E o que é que a gente faz? Bem, primeiro nós alocamos o espaço para o nó, então a gente aloca o 12 lá. Tá, então aqui a gente chega a um ponto de decisão, certo? Temos alguns ponteiros que a gente pode mover, mas qual deles a gente deve mover primeiro? Devemos fazer 12 pontos para um novo head da lista ou 12 pontos para um antigo head da lista, ou a gente deveria dizer que a lista agora começa em 12. Tem uma distinção aí, a gente vai ver o que acontece com ambos em um segundo. Mas isso leva a um ótimo tópico que é a barra lateral, que é uma das coisas mais complicadas com listas ligadas, que é organizar os ponteiros na ordem correta. Se você mover as coisas fora de ordem, pode acabar deixando o restante da lista órfão acidentalmente. E aqui tem um exemplo bem claro disso. Então vamos com a ideia de, bem, acabamos de criar 12, sabemos que 12 será o novo topo da lista, então por que não movemos o ponteiro da lista para apontar para lá? Bem, isso é bom. Então agora, onde é o próximo ponto é 12. Eu quero dizer, visualmente podemos ver que apontará para 15. Como humanos é realmente óbvio pra gente. Mas como diabos o computador sabe disso? A gente não tem mais nada apontando para 15, certo? Perdemos qualquer capacidade de se referir a 15. Não podemos dizer que a próxima seta é igual a alguma coisa. Não tem nada lá. Na verdade, nós deixaremos o resto da lista órfão ao fazer isso. A gente acidentalmente quebrou a corrente, quebrou a lista. A gente não quer fazer isso, definitivamente. Então vamos voltar e tentar de novo. Talvez a coisa certa a fazer seja definir o próximo ponteiro de 12 para o antigo head da lista primeiro. Então a gente pode mover a lista. E de fato, essa é a ordem certa a seguir. Sempre queremos conectar um novo elemento à lista antes de darmos esse tipo de passo importante de alterar onde está o head da lista encadeado, onde está o cabeçalho. Normalmente isso é uma coisa tão fundamental que a gente não quer perder de vista de jeito nenhum. Portanto, queremos ter certeza de que tudo está encadeado antes da gente mover o ponteiro. Então isso seria a ordem correta, que é conectar 12 à lista e dizer que a lista começa em 12. Se disséssemos que a lista começa em 12 e tentarmos conectar 12 à lista, já vimos o que acontece. A gente perde a lista toda por engano. Ok, então mais uma coisa para falar. E se quisermos nos livrar de uma lista encadeada inteira de uma vez só? Novamente, estamos usando malloc para todo o espaço e a gente precisa liberar ele de alguma forma quando a gente terminar. Tá, então como é que a gente faz isso? Se atingirmos o ponteiro nulo, queremos parar. Caso contrário, apenas exclua o restante da lista e depois me liberte. Exclua o restante da lista e libere o nó atual. E como isso soa de qual técnica a gente falou anteriormente? Exclua todos os outros, depois volte e me exclua. Basicamente é isso. Isso é recursão. Tornamos um problema um pouco menor. Estamos dizendo para deletar todos os outros, então você pode me deletar. E mais adiante, esse nó dirá exclua todos os outros, mas eventualmente chegaremos ao ponto em que a lista é nula e esse é o nosso caso base. Então vamos dar uma olhada nisso e como isso pode funcionar. Então aqui está a nossa lista. É a mesma lista da qual a gente estava falando e aqui estão as etapas. Tem muito texto aqui, então a gente espera que a visualização ajude. Então nós temos, eu também peguei nossa ilustração de quadros de pilha de nosso vídeo de Caustec e eu espero que tudo isso junto mostre o que é que está acontecendo. Então tá aqui o nosso código de pseudocódigo. Se
chegamos a um ponteiro nulo, pare. Caso contrário, exclua o restante da lista e libera o nó atual. Agora, lista. O ponteiro que estamos passando para destruir aponta para 12. 12 não é um ponteiro nulo, então vamos deletar o resto da lista. Bem, tá excluindo o resto de nós envolvidos? Bem, isso significa fazer uma chamada para destruir, sendo que 15 é o começo do resto da lista que queremos destruir. E assim a chamada para 12, destruir 12 que está no meio, tá em espera. Tá congelado lá, esperando a chamada para destruir 15 para terminar seu trabalho. Bem, 15 não é um ponteiro nulo e, portanto, dirá tudo bem, exclua o restante da lista. O resto da lista começa em 9, então vamos esperar até que você apague tudo isso. Pois volte e me apague. Bem, 9 vai dizer, eu também sou nulo, então exclua o resto da lista daqui. Então tente destruir 13. 13 diz, bem, eu também não sou um ponteiro nulo. E com ele passa a responsabilidade mais uma vez. 10 não é um ponteiro nulo, 10 contém um ponteiro nulo, mas 10 não é um ponteiro nulo agora e, portanto, passa a bola também. E agora lixe os pontos. Isso realmente vai apontar para alguns... Se tivesse mais algum espaço na imagem apontaria para algum espaço aleatório que a gente não sabe qual é, que é o ponteiro nulo. Porém, a lista agora está literalmente definida com seus valores nulos. Está apontando para dentro daquela caixa vermelha ali. Chegamos a um ponteiro nulo, então a gente pode parar e pronto. Esse quadro roxo, aqui agora no topo da pilha, esse é o quadro ativo. Ele está pronto. Se chegamos a um ponteiro nulo, pare. Não fazemos nada. Não podemos liberar um ponteiro nulo. Não alocamos nenhum espaço e, portanto, terminamos. Esse é um frame de função que é destruído e retomamos. Continuamos de onde paramos para o próximo alto, que é esse frame azul escuro aqui. Então, continuamos exatamente de onde paramos. Já excluímos o restante da lista. Agora vamos liberar os nós atuais. Agora podemos liberar esse nó e vamos chegar ao fim da função. Esse frame de função é destruído. Nós pegamos o azul claro. Ele vai prosseguindo. E como você pode ver, estamos destruindo a lista da direita para a esquerda. Mas vamos colocar hipoteticamente que a gente fez as coisas erradas. O que ia acontecer? Se bagunçarmos a cadeia, se não conectarmos os ponteiros na ordem correta, apenas liberarmos o primeiro elemento, o head da lista, agora a gente não tem como referir o restante da lista e aí tudo se torna órfão de novo, o que é chamado de memory leak ou vazamento de memória. Se você se lembra do nosso vídeo sobre malloc, a alocação dinâmica de memória, você sabe que isso não soa muito legal. Então, como eu disse, existem várias operações que a gente precisa usar para trabalhar com linked list de forma eficaz. E você deve ter notado que eu omiti que é excluir um único elemento de uma lista ligada. A razão pela qual eu fiz isso é porque é meio complicado pensar em como excluir um único elemento de uma lista ligada individualmente. Precisamos ser capazes de pular algo na lista, o que significa que chegamos a um ponto que queremos excluir esse nó. Mas para que não percamos nenhuma informação, precisamos conectar esse nó aqui. Então, eu provavelmente fiz isso errado do ponto de vista visual. Então, estamos no início da nossa lista, estamos prosseguindo, queremos excluir este nó, e se apenas excluirmos, vamos quebrar a corrente. Esse nó aqui se refere a todo o resto, ele contém a cadeia daqui em diante. Então, o que precisamos fazer depois de chegarmos a esse ponto é retroceder e conectar este nó a este nó para que possamos excluir o meio. Mas as listas encadeadas isoladamente não nos fornecem uma maneira de retroceder. Portanto, precisamos manter dois ponteiros e movê-los meio que para fora do passo, um atrás do outro à medida que avançamos, ou chegar a um ponto e enviar outro ponteiro. E como você pode ver, fica bastante confuso. Felizmente, temos uma outra maneira de resolver isso quando a gente falar de double linked lists, ou listas duplamente ligadas. Bem, por hoje é só. Eu sou o Daniel e até uma próxima. Listas ligadas duplas. Acho que se você viu o primeiro vídeo de lista ligada simples, eu lhe deixei um pouco na angústia, mas eu tô feliz que você tá aqui e tá vendo a segunda parte. Bem, mas se você lembra do primeiro vídeo, eu disse que as listas simples têm alguns problemas relacionados a aumentar e a diminuir. E agora a gente pode lidar com isso melhor. Bem, a lista simples sofre de uma limitação crítica, que é com a lista que nós só podemos mover em uma única direção, e a única situação real que isso pode se tornar um problema é quando a gente quer excluir um único elemento. E nem sequer discutimos como fazer isso em uma lista de encadeamento simples em do código. Exatamente, é possível, mas pode ser um pouco trabalhoso até demais para essa solução que a gente tem agora. Portanto, se você encontrar em situação que você está tentando excluir elementos únicos da lista, de uma lista ligada, convenha considerar o uso de uma lista dupla em vez de uma simples, que permite que você mova para frente e para trás em vez de só avançar na lista. Novamente, se você não for excluir elementos únicos da lista, porque estamos adicionando um campo extra na nossa definição da estrutura, os próprios nós para listas duplamente ligadas são maiores. Eles vão ocupar mais bytes de memória. Então, se isso for algo que vai precisar fazer, você pode decidir se vale a pena ou não gastar mais bytes extras de memória necessários para uma lista duplamente vinculada, ligada, se você não for excluir elementos únicos. Mas ela também é legal para outras coisas, além de só a exclusão. Então, como eu disse antes, só precisamos adicionar um único campo à nossa definição de estrutura, que é essa noção de ponteiro anterior. Assim como uma lista de encadeamento simples, uma lista ligada simples, temos o valor do ponteiro e o valor next, que é tá apontando para o próximo node. A lista de encadeamento duplo basicamente faz isso, só adiciona um novo campo, que é de retroceder. Agora, no vídeo de linked list simples, a gente falou
falou das 5 principais coisas que você precisa fazer para trabalhar com listas ligadas. E para a maioria delas, o fato de ser uma lista duplamente encadeada não muda muita coisa. A gente ainda pode pesquisar apenas avançando do início ao fim, a gente ainda pode criar um nó do nada, praticamente do mesmo jeito, a gente pode excluir listas praticamente do mesmo jeito. As únicas coisas que vão ser sutilmente diferentes, na verdade, são a inserção dos novos nós e finalmente falarmos sobre a exclusão de um único elemento da lista também, que é basicamente uma exclusividade dessa aqui, porque a outra é muito difícil de ser implementada. Mas, mais uma vez, praticamente os outros 3, a gente não vai falar sobre eles agora, porque eles são pequenos ajustes nas ideias discutidas no vídeo das listas ligadas simples. Portanto, se vamos inserir um novo nó em uma lista duplamente encadeada, vamos falar sobre isso também para listas com links simples. Mas há alguns problemas extras com listas com links duplos, que é passando no cabeçalho da lista aqui algum valor arbitrário. A gente quer obter um novo cabeçalho da lista dessa função. E é por isso que ele retorna uma estrela DLL Node. Então, quais são os passos? Eles são novamente muito parecidos com as listas linked list simples, com adição extra. A gente quer alocar um espaço para um novo nó e verificar se ele é válido. Queremos preencher esse nó com qualquer informação que a gente queira. E a última coisa que a gente precisa fazer, a coisa extra que complementa isso aqui, é corrigir o ponteiro anterior do antigo cabeçalho da lista. Então, lembre-se que devido às listas duplamente ligadas, a gente pode avançar e pode retroceder. O que significa que cada nó, na verdade, aponta para os 2 outros nós em vez de apenas um. E, portanto, a gente precisa corrigir o antigo cabeçalho da lista que a gente fez para apontar para trás dessa vez. E assim como antes, a gente vai apenas retornar um ponteiro para um novo cabeçalho da lista. Então, aqui está uma lista. A gente quer inserir 12 nessa lista. Observe que o diagrama é um pouco diferente. Cada nó contém 3 campos dessa vez. Dados, o next e o previous. O next é o próximo, está em vermelho. O ponteiro anterior está em azul. E nada vem antes do nó 15. Então, seu ponteiro anterior é nulo. É o começo da lista. Não há nada antes disso. Nada vem depois do nó 10 e, portanto, o próximo ponteiro também é nulo. Então, vamos adicionar 12 a essa lista. Precisamos de um espaço dinâmico para o nó. Então, colocamos 12 dentro dele. Novamente, precisamos ter muito cuidado para não quebrar a corrente, a ligação. Queremos reorganizar os ponteiros na ordem correta e, às vezes, isso pode significar, como veremos particularmente com o delete, que temos alguns ponteiros redundantes. Mas tudo bem. Então, o que queremos fazer primeiro? Eu recomendaria que as coisas que você provavelmente deveria fazer são preencher os ponteiros do nó 12 antes de tocar em qualquer outra pessoa, em qualquer outro node. Então, o que o 12 vai apontar a seguir? 15. O que vem antes do 12? Nada. Então, preenchemos as informações extra em 12 porque ele tinha a previous anterior, o próximo valor. Agora podemos ter 15, essa etapa extra da qual a gente estava falando. Podemos ter 15 pontos de volta para 12. E agora podemos mover o topo da lista encadeada para também ser 12. Também parecido com o que a gente estava fazendo com as listas encadeadas simples, individuais, exceto pela etapa extra de conectar o cabeçalho antigo da lista de volta ao novo cabeçalho. Agora sim, vamos para a parte interessante, que é a exclusividade de praticidade dessa aqui, que a gente finalmente vai excluir um nó dessa lista encadeada. Então, digamos que temos alguma outra função que está encontrando o nó que queremos excluir e nos deu um ponteiro para exatamente o nó que a gente está querendo excluir agora. Não precisamos nem dizer que o head ainda está aqui declarado globalmente. Não precisamos do head aqui. Tudo que essa função está fazendo é encontrar um ponteiro para exatamente o nó do qual a gente quer se livrar. E é muito mais fácil desse jeito com listas duplamente ligadas. Então, primeiro, na verdade, são apenas algumas coisas. Só precisamos corrigir os ponteiros dos nós vizinhos para que eles pulem o nó que queremos excluir. Então, podemos excluir esse nó. Estamos apenas passando por aqui. Aparentemente, decidimos que queremos excluir o nó X, por exemplo. E, novamente, o que eu estou fazendo aqui a propósito é um caso geral para o nó que está no meio. Algumas ressalvas extras que você precisa considerar ao excluir o início ou o final da lista. Alguns casos especiais para ele dar lá. Portanto, isso funciona para excluir qualquer nó no meio da lista. Um que tem um ponteiro legítimo para frente e um ponteiro legítimo para trás. Novamente, se você estiver trabalhando com as pontas, precisa lidar com elas de maneira um pouco diferente. A gente não vai falar sobre isso agora. Mas você provavelmente vai descobrir que precisa ser feito apenas assistindo a esse vídeo. Portanto, a gente vai isolar o X. X é o nó que a gente quer excluir da lista. O que é que a gente faz? Primeiro, precisamos reorganizar os ponteiros externos. Depois a gente precisa reorganizar o próximo 9 para pular para 13 e apontar para 10, o que foi o que a gente acabou de fazer. E também precisamos reorganizar o anterior de 10 para apontar para 9 em vez de apontar para 13. Então, novamente, esse foi o diagrama para começar. Esse foi a nossa cadeia. Aí precisamos pular 13, mas também preservar a integridade da lista. Não queremos perder nenhuma informação em nenhuma direção. Portanto, precisamos reorganizar os ponteiros com cuidado para não quebrar a corrente. Portanto, podemos dizer que o ponteiro next do 9 aponta para o mesmo lugar que o ponteiro next do 13 aponta agora, porque eventualmente vamos querer pular o 13. Então, onde quer que o 13 sejam os pontos, sejam os próximos, você quer que o 9 aponte para lá. E é isso. Então, onde quer que o 13 aponte, o que vier antes de 13, queremos que 10 aponte para isso em vez de 13, porque o 13 vai embora. Agora, observe que se você seguir as setas, podemos descartar o 13 sem realmente perder nenhuma informação. Mantivemos a integridade da lista, avançando e retrocedendo. Então, podemos apenas limpá-lo um pouco reunindo a lista. Então, reorganizamos os ponteiros de cada lado e então liberamos X, o nó que continha 13, e não quebramos a corrente. Então, a gente fez tudo certo. Então, nota final aqui sobre as linked lists.
As listas de encadeamento simples e duplo, como a gente viu, suportam inserção e exclusão, elas são realmente muito eficientes. Você pode muito bem fazer em tempo constante. Tivemos que fazer para excluir um elemento apenas um segundo atrás. A gente só moveu um ponteiro, alguns ponteiros. Então nós libertamos X, a gente fez 3 operações. Sempre são necessárias 3 operações para excluir esse nó, para liberar um nó. Tá, como inserimos? Bem, estamos sempre seguindo o começo se estivermos inserindo com eficiência. Portanto, precisamos reorganizar, dependendo de se uma lista de encadeamento é simples ou dupla. Podemos precisar fazer 3 ou 4 operações no máximo, mas normalmente são sempre 3 ou 4. Não importa quantos elementos estão na nossa lista, sempre vão ser 3 ou 4. Assim como deletar são sempre 3 ou 4 operações, é tempo constante e isso é ótimo, isso é excelente. Com arrays, a gente estava fazendo como classificação por inserção. Você provavelmente se lembra que a ordenação por inserção não é um algoritmo de tempo constante e na verdade custa caro. Portanto, isso é muito melhor para inserir. Mas como eu mencionei no vídeo da lista de links individuais, lista simples, também temos uma desvantagem aqui, certo? Perdemos a capacidade de acessar elementos aleatoriamente. Não podemos dizer, eu quero o elemento número 10, 4, ou o elemento número 10 de uma lista vinculada da mesma forma que podemos fazer isso com a matriz, ou podemos apenas indexar diretamente no elemento da nossa matriz. Portanto, tentar encontrar o elemento em uma lista encadeada, se a pesquisa for importante, agora pode levar um tempo linear. À medida que a lista fica mais longa, pode ser necessária uma etapa adicional para cada elemento da lista para encontrar o que a gente está procurando de fato. Portanto, tem trade-offs. Tem um pouco de prós e contras aqui. E as listas duplamente encadeadas não são o último tipo de combinação de estrutura de dados sobre a qual a gente vai falar, unindo todos os blocos de recursos básicos de C. Porque na verdade, a gente pode até fazer melhor do que isso para criar uma estrutura de dados que você também possa pesquisar em tempo constante. Mas isso a gente vai deixar para os próximos vídeos. Bem, por hoje é só. Meu nome é Daniel. E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre tabelas hash. Bem, até agora você já sabe um pouco sobre arrays, sobre listas ligadas. E a gente já discutiu os prós e contras, discutimos como as linked lists podem ficar maiores e menores, mas ocupam um tamanho maior. As arrays são muito mais simples de usar, mas são mais restritivas, pois temos que definir o tamanho do array logo no início e depois a gente fica preso a ele. Mas com isso a gente praticamente esgotou os tópicos sobre linked lists e arrays, e nós também. Então a gente pode fazer algo mais criativo. Isso dá a ideia de a gente fazer uma tabela hash. Então em uma tabela hash a gente vai combinar um array com a lista ligada. Vamos aproveitar as vantagens do array como acesso aleatório, sendo capaz de ir apenas para o elemento 4 do array ou para o elemento 8 do array, sem ter que iterar ele todo. E bem, isso é bastante rápido, certo? Mas também queremos que nossa estrutura de dados possa crescer e encolher dinamicamente. Não precisamos ser restringidos por nada. E queremos ser capazes de adicionar e remover coisas com muita facilidade e que, se você se lembra, é muito complexo como uma matriz. Podemos chamar essa novidade de tabela hash. E se a gente implementar de forma correta, estamos aproveitando as vantagens de ambas as estruturas de dados que você já viu, que são as arrays e as listas ligadas. Bem, uma inserção média em uma tabela hash pode começar a se aproximar bastante de um tempo constante, e a exclusão pode chegar perto do tempo constante também. E a pesquisa pode chegar também perto do tempo constante, isso é, ainda não temos uma estrutura de dados que possa fazer isso, então só isso já parece algo muito bom. Nós realmente reduzimos as desvantagens de cada um por conta própria. Porém, para obter essa atualização de desempenho, precisamos repensar como adicionamos dados a essa estrutura. Especificamente, queremos que os próprios dados nos digam onde devem ir na estrutura. Se precisamos ver se está na estrutura, se a gente precisa encontrar, queremos examinar os dados novamente e poder efetivamente usar esses dados e acessá-los aleatoriamente. Apenas olhando para os dados, devemos ter uma ideia de onde exatamente vamos encontrá-los na tabela hash. Agora, a desvantagem de uma tabela hash é que elas são muito ruins em ordenar ou classificar os dados. E de fato, se você começar a usá-los para ordenar ou classificar dados, perderá todas as vantagens que você anteriormente tinha em termos de inserção e exclusão. O tempo se aproxima de θ de n e basicamente regredimos para uma lista ligada, portanto só queremos usar tabela de hash se a gente não se importa se os dados estão classificados ou não. Portanto, uma tabela hash é uma combinação de duas partes distintas com as quais estamos familiarizados. A primeira é uma função, que normalmente a chamamos de função hash. Essa função vai retornar um número inteiro não negativo, que costumamos chamar de hashcode, ok? E a segunda parte é um array, que é capaz de armazenar dados do tipo que queremos colocar na estrutura de dados. Vamos deixar de lado o elemento da lista encadeada por enquanto e vamos apenas começar com o básico de uma tabela hash para entender o assunto. Então, talvez vamos surpreendê-lo um pouco quando a gente combinar as arrays com as linked lists. A ideia básica, porém, é que pegamos alguns dados, executamos esses dados por meio de uma função hash, então os dados são processados e geram um número, beleza? Então, com esse número, apenas armazenamos os dados que queremos armazenar a matriz naquele local. E, por exemplo, talvez temos essa tabela hash strings. Tem 10 elementos, então podemos colocar 10 strings nele. Digamos que queremos a hash John. Então, John como os dados que queremos inserir nessa tabela hash em algum lugar. Onde o colocamos? Bem, normalmente como uma matriz até agora, provavelmente vamos colocar na localização 0 da matriz.
e agora a gente tem essa nova função hash. E digamos que executamos John através dessa função de hash e é retornado 4. Bem, é onde vamos querer colocar John. Queremos colocar John na localização 4 do array, porque se fizermos o hash de John novamente, digamos que mais tarde queremos pesquisar e ver se John existe na tabela hash, tudo que precisamos fazer é executá-lo através da mesma função de hash, que vai obter o número 4 e seja capaz de encontrar John imediatamente em nossa estrutura de dados. Isso é excelente. Digamos agora que façamos isso de novo. A gente quer hash Paul. Queremos adicionar Paul a essa tabela de hash. Então, digamos que dessa vez a gente vai executar Paul através da função hash e o hashcode que vai ser gerado vai ser 6. Bem, agora podemos colocar Paul no array local 6. E se precisamos verificar se Paul está nessa tabela hash, tudo que a gente precisa fazer, mais uma vez, é executar Paul pela função hash novamente e a gente vai obter 6. Então vamos olhar para a posição 6 do array. Paul está lá? Se sim, ele está na tabela hash. Paul não está, então ele não está na tabela hash. Bastante simples e objetivo. Bem, mas como é que você define uma função hash? Bem, realmente não há um limite para o número de funções de hash possíveis. Na verdade, existem vários mas muito bons na internet. E há uma série de muitos ruins na internet também. Também é fácil de escrever um péssimo. Então o que compõe uma boa função de hash? Bem, uma boa função de hash deve usar apenas os dados sendo hash e todos os dados sendo hash. Portanto, não queremos usar nada, não incorporamos nada além dos dados. E queremos usar todos os dados, não queremos usar apenas um pedaço. A gente quer usar tudo. Uma função hash também deve ser determinística. O que isso significa? Bem, isso significa que toda vez que passamos exatamente o mesmo pedaço de dados para a função hash, a gente sempre vai obter o mesmo código hash. Se eu passar John para a função hash, vai retornar 4. E eu tenho que ser capaz de fazer isso 10 ou 100 mil vezes ou quanto for. Eu sempre tenho que obter 4. Portanto, nenhum número aleatório pode efetivamente estar envolvido em nossa tabela hash, em nossas funções hash. E nossas funções hash também devem distribuir dados uniformemente. Se toda vez que você executar dados por meio da função hash obtiver o hashcode 0, provavelmente não vai ser tão legal assim, certo? Você provavelmente deseja uma grande variedade de códigos hash. Também as coisas podem ser espalhadas por toda a mesa. E também seria ótimo se dados realmente semelhantes como John e Jonathan talvez fossem espalhados para pesar em locais diferentes na tabela hash. Isso seria uma boa vantagem. Então aqui está um exemplo de uma função hash. Eu escrevi isso aqui antes. É uma função de hash particularmente boa por razões que realmente a gente não vale a pena lembrar agora. Mas você vê o que está acontecendo aqui? Parece que estamos declarando uma variável chamada sum e definindo igual a 0. Então aparentemente estou fazendo algo desde que strj não seja igual a barra invertida 0. Tá, mas o que eu estou fazendo aqui? Isso basicamente apenas diz outra maneira de implementar e detectando quando você atingir o final da string. Portanto, não preciso realmente calcular o comprimento da string. Eu estou apenas usando quando acerto o caractere da barra invertida 0, sei que chega ao final da string, então eu vou continuar iterando para essa string, adicionando strj, a soma, e no final do dia, a soma mod hashmax. Basicamente, o que eu estou fazendo aqui é somar todos os valores ASCII da minha string e em seguida retornar algum código hash modificado por hashmax. É provavelmente o tamanho da minha matriz. Não quero obter códigos hash se minha matriz for de tamanho 10. Não quero obter código hash 11, 12, 13. Também não posso colocar coisas nesses locais da matriz. Isso ia fazer dela ilegal. E eu ia sofrer uma falha de segmentação. Agora aqui vai outra parte rápida. Geralmente você provavelmente não vai ter que escrever suas próprias funções hash. Na verdade é um pouco de arte e não de ciência. E há muito que vai para eles. A internet, como eu disse, está cheia de funções hash realmente boas e legais. E você deve usar a internet para encontrar essas funções, que é realmente uma perda de tempo e desnecessário criar suas próprias. A roda já foi inventada. Você pode escrever algo simples para fim de teste, mas quando você realmente vai começar a fazer hash de dados e armazená-las em uma tabela hash, você provavelmente vai querer usar uma função que já foi inventada e gerada, né? E não esqueça de citar suas fontes. Não há razão nenhuma para plagiar nada aqui. Só um adendo que a comunidade da ciência da computação e programação em geral está definitivamente crescendo cada vez mais. E realmente valoriza o open source, código aberto. É muito importante citar as fontes quando você está usando elas, porque as pessoas que as criaram podem obter o crédito pelo trabalho que estão fazendo em benefício da comunidade. Portanto, sempre tenha certeza, e não apenas para a função de hash, mas para qualquer outra coisa como bibliotecas, outras fontes externas, dê crédito à pessoa, ao projeto que fez parte do trabalho para que você não precise fazê-lo mais. Tá, então vamos sair desse assunto e vamos voltar um pouquinho. Ok, então vamos revisitar essa tabela hash por um segundo. Foi aqui que paramos depois que a gente inseriu John e Paul nessa tabela hash. Você vê qual é o problema aqui? Pode ver dois, mas em particular você vê que esse é um possível problema. E se eu fizer o hash de Ringo e depois processar os dados por meio da função hash Ringo também gerar o código hash 6? Eu já tenho os dados no código hash, a localização da matriz 6. Então provavelmente vai ser um pouco complicado para corrigir esse problema, certo? A gente chama isso de colisão. E a colisão ocorre quando os dois dados passam pela mesma função hash e produzem o mesmo código. Presumivelmente ainda queremos obter os dois dados na tabela de hash e caso contrário não estaremos executando Ringo arbitrariamente por meio da função hash. E presumivelmente também queremos colocar Ringo nesse array. Mas como é que a gente pode fazer isso se ele e Paul produzem o mesmo
no hashcode 6. A gente não quer sobrescrever Paul, mas a gente também quer que Paul esteja lá dentro. Portanto, a gente precisa encontrar uma maneira de obter elementos na tabela hash que ainda preserve nossa inserção e consultas rápidas. E uma maneira de lidar com isso que é fazer algo chamado de sondagem linear. Bem, usando esse método, se tivermos alguma colisão, o que é que a gente faz? Bem, não podemos colocá-la no final, no local seja matriz ou em qualquer hashcode gerado. Então, vamos colocar no hashcode mais 1. E se tiver cheio, vamos colocar no hashcode mais 2. O benefício disso é se ele não estiver exatamente onde pensamos que ele é e temos que começar a procurar, talvez a gente não precise ir muito longe. E a gente não tem que procurar todos os N elementos da tabela hash para achar ele. A gente só tem que achar e procurar em alguns deles. Então, ainda estamos tendendo para que caso médio esteja próximo de 1 versus próximo de N. Então, isso talvez funcione. Então, vamos ver como isso pode funcionar na realidade. E vamos ver se também possamos detectar o problema que pode ocorrer aqui nesse caso também. Então, digamos que misturamos BART. Agora, vamos executar um novo conjunto de strings através da função hash. Executar BART através da função hash, a gente obtém o hashcode 6 também. Vamos dar uma olhada. Vemos que 6 está vazia e a gente pode colocar BART lá. Agora, nós também fazemos o hash em lisa e isso também vai gerar o hashcode 6. Bem, agora que estamos usando esse método de sondagem linear, começamos em 6 e vemos que 6 está cheio. Não podemos colocar lisa no 6, na índice 6. Então, para onde a gente vai? Vamos para o 7. 7 está vazio, então funciona. Massa, legal. A gente vai colocar lisa lá. Agora a gente fez o hash de Homer e obtemos 7. Ok, bem, mas a gente sabe que 7 está cheio pela lisa agora. A gente não pode colocar o Homer lá. Então vamos pro 8. 8 está disponível? Tá sim. E 8 está perto de 7, então se tivermos que fazer uma busca, não precisamos ir muito longe para achar o Homer. E vamos colocar o Homer em 8. Agora vamos fazer um hash de Meg e a gente retorna 3 para a hashcode dela. Graças a Deus a gente conseguiu colocar Meg lá. Não tem ninguém lá. Não precisamos fazer nenhum tipo de sondagem para isso. Beleza, agora vamos fazer o hash de Merge e também retorna 6. 6 está cheio, 7 está cheio, 8 está cheio. Opa, o 9 está legal. O 9 está vazio. A gente pode colocar uma marge lá. Agora você já pode ver que a gente está começando a ter esse problema e estamos esticando as coisas para longe de seus códigos hash original. Esse θ de 1, esse caso médio de seu tempo constante, está começando a ficar um pouco mais e tendendo um pouco mais para θ de n. Estamos começando a perder essa vantagem das tabelas hash. Esse problema aqui acabamos de ver é algo chamado agrupamento. E o que realmente é ruim sobre o clustering é que agora você vai ter dois elementos que estão lado a lado, torna-se ainda mais provável, você tem o dobro da chance de ter outra colisão com esse cluster. E o cluster crescerá um por um. E você continuar crescendo e aumentando sua probabilidade de ter outra colisão e assim por diante. E eventualmente é tão ruim quanto não classificar os dados de maneira nenhuma. O outro problema, porém, é que ainda e até agora apenas entendemos o que é uma tabela hash e ainda temos espaço para 10 strings. Se quisermos continuar colocando os cidadãos de Springfield, só podemos colocar 10 deles lá. E se tentarmos adicionar um 11º, um 12º cidadão, não teremos onde colocar eles. Poderemos estar apenas girando em ciclos tentando encontrar um lugar vazio e talvez ficássemos presos em um loop infinito. Então isso meio que dá a ideia de algo chamado encadeamento. E é aqui que vamos trazer as listas ligadas de volta à cena. Se em vez de apenas armazenar apenas os próprios dados da matriz, cada elemento da matriz pudesse conter vários dados. Bem, tecnicamente isso não faz sentido, certo? Sabemos que um array só pode conter, cada elemento de um array só pode conter apenas um dado daquele tipo de dado. Mas e se aquele dado for uma linked list, certo? E se cada elemento do array fosse um ponteiro para o topo de uma lista ligada? Então poderemos construir essa lista ligadas e aumentá-las arbitrariamente, porque as listas encadeadas nos permitem crescer e encolher com muito mais flexibilidade do que uma matriz. E daí, se agora usarmos, a gente alavanca isso, a gente consegue ter uma escalabilidade muito maior. Começamos a desenvolver essas cadeias a partir desses locais de matriz. Agora podemos encaixar uma quantidade infinita de dados, ou não infinita, uma quantidade estrondosa de dados em nossa tabela hash, sem nunca nos depararmos com problemas de colisão. Também eliminamos o agrupamento fazendo isso. E bem, sabemos que quando inserimos em uma lista ligada, se você se lembra do nosso vídeo de listas ligadas individualmente e listas ligadas duplamente é uma operação de tempo constante. Estamos apenas adicionando um nó à frente. E para procurar, bem, sabemos que procurar uma lista ligada pode ser um problema, porque é linear, certo? Temos que procurar do começo ao fim e não tem random access, não tem acesso aleatório numa lista encadeada. Mas se em vez de ter uma lista ligada, onde a pesquisa seria de O de N, a gente tem 10 listas encadeadas ou 1000 listas encadeadas, agora é O de N dividido por 10, ou O de N dividido por 1000. Enquanto estamos falando teoricamente sobre a complexidade, desconsiderando constantes no mundo real, essas coisas realmente importam, certo? Na verdade, perceberemos que isso acontece 10 vezes mais rápido ou 1000 vezes mais rápido, porque estamos distribuindo uma cadeia longa por 1000 cadeias menores. E assim, cada vez que tivemos que pesquisar em uma dessas cadeias, podemos ignorar as 99 cadeias, no qual a gente não se importa e apenas seguir naquela, que em média é 1000 vezes mais curto. Então estamos tendendo para esse caso
prazo médio de ser tempo constante, mas apenas porque estamos aproveitando a divisão por algum grande fator constante. Vamos ver como isso realmente pode aparecer e funcionar. Portanto, essa era a tabela hash que tínhamos antes de declarar uma tabela hash capaz de armazenar 10 strings. A gente não vai mais fazer desse jeito. A gente já conhece as limitações desse método. Agora nossa tabela hash vai ser uma matriz de 10 nós, ponteiros para cabeças para heads de listas ligadas. E agora é nulo. Cada um desses 10 ponteiros é nulo. Não há nada em nossa tabela hash agora. Vamos começar a colocar algumas coisas nessa tabela hash e vamos ver como esse método vai nos beneficiar um pouco. Vamos agora o hash Joey. Vamos executar a string Joey por meio da função hash e vamos retornar 6. Beleza, o que é que a gente faz agora? Bem, trabalhando com linked list, não estamos mais trabalhando com arrays. Quando estamos trabalhando com linked lists, sabemos que precisamos começar a alocar espaço dinamicamente e construir as cadeias, as chunks. É mais ou menos assim. Esses são os elementos centrais da construção de uma lista ligada. Então vamos alocar espaço dinamicamente para Joey e vamos adicionar ele à cadeia. Agora veja o que fizemos. Quando fazemos o hash de Joey, obtemos o hashcode 6. Agora o pointer do local da matriz 6 aponta para o início de uma lista encadeada. No momento é o único elemento da lista encadeada e o nó nessa lista vinculada é Joey. Então se precisarmos procurar Joey mais tarde, apenas hash Joey novamente, obtemos 6 novamente, porque nossa função hash é determinística. Então começamos no início da lista vinculada apontada pelo local seja a matriz e podemos iterar tentando encontrar Joey. E se construirmos nossa tabela de hash de forma eficaz, nossa função de hash de forma eficaz também, ou também eficaz para distribuir bem os dados, em média, cada uma dessas listas ligadas em cada localização de array terá 1/10 do tamanho de se estivéssemos apenas com a única lista ligada, enorme com tudo nele. E se a gente distribuir essa enorme lista ligada em 10 listas ligadas, cada lista terá 1/10 do tamanho e, portanto, 10 vezes mais rápido para pesquisar. A gente faz isso de novo e vamos para o hash Ross. E digamos que Ross, quando a gente faz isso de novo, o hash que a gente recebe é 2. Bem, agora alocamos dinamicamente um novo nó, colocamos o Ross nesse nó, digamos que a localização 2 da matriz, em vez de apontar para nulo, aponta para a cabeça, para o head de uma lista ligada, cujo único nó é Ross. E podemos fazer isso mais uma vez, podemos fazer o hash de Rachel, por exemplo, e obter o hashcode de 4, um malloc de um novo nó, colocar Rachel no nó e dizer que essa localização de matriz 4 agora aponta para o início de uma lista ligada, cujo único elemento é Rachel. Tá, mas e o que acontece se a gente tiver uma colisão? Vamos ver como a gente lida com colisões usando um método de encadeamento separado. Vamos fazer o mesmo com o Phoebe. A gente obtém um hashcode de 6. Em nosso exemplo anterior, estamos apenas armazenando as strings no array. Isso foi um problema. A gente não quer sobrecarregar Joey. E já vimos que podemos ter alguns problemas de agrupamento se tentarmos passar e sondar eles. Mas se apenas tratarmos isso da mesma maneira, certo? É como adicionar um elemento ao início de uma lista ligada. Vamos apenas dar espaço para Phoebe. Diremos que o próximo ponteiro de Phoebe aponta para um antigo head da lista ligada e em seguida 6 aponta para um novo head da lista ligada. E agora veja, mudamos Phoebe. Agora não podemos armazenar dois elementos com hashcode 6 e a gente não tem nenhum problema. Isso é praticamente tudo que existe para encadeamento. E o encadeamento é definitivamente o método mais eficaz para você se estiver armazenando dados em uma tabela hash. Mas essa combinação de arrays e listas ligadas juntas para formar uma tabela de hash realmente melhora drasticamente sua capacidade de armazenar grandes quantidades de dados e pesquisar esses dados de maneira rápida e eficiente. Ainda existe mais uma estrutura de dados que a gente pode ser um pouco melhor em termos de garantir que nossos tempos de inserção, exclusão e pesquisa, consulta, sejam ainda mais rápidos. E a gente vai ver isso em um vídeo à frente. É um vídeo sobre trees. Bem, por hoje é só. Meu nome é Daniel e até uma próxima. Hoje a gente fala sobre trees. Cada vez mais a gente está se aproximando do santo grau das estruturas de dados. A gente pode inserir, excluir, pesquisar em tempo constante. E esse é o nosso objetivo. A gente quer ser capaz de fazer as coisas muito rapidamente. Então vamos nos dar uma olhada em trees. A gente viu que várias estruturas de dados diferentes lidam com o mapeamento dos chamados key values ou chave-valor, mapeando alguns dados para outros dados para sabermos onde encontrar informações na estrutura. Bem, para arrays, por exemplo, a chave é o índice do elemento e a localização do array 0 ou array 1 e assim por diante. E o valor são os dados que existem naquele local. Então o que é armazenado na matriz 0? O que está armazenado na array 1 versus apenas 0 e 1, que seriam as chaves. Com a tabela hash é mais ou menos a mesma ideia, mas que temos essa função hash que gera código hash e, portanto, a chave é o código hash dos dados e o valor, especialmente sobre o encadeamento do vídeo, tabela hash é aquela lista vinculada de dados que faz hashes para esse hashcode, certo? Então, que tal outra abordagem desse método? Que tal um método em que a chave é única, ao contrário de uma tabela hash, onde podemos acabar com duas partes de dados com o mesmo código hash. Então, temos
teremos que lidar com isso encadeando para corrigir o problema. Tá, então agora podemos garantir que a chave vai ser única. E se nosso valor fosse apenas algo tão fácil como verdadeiro ou falso, e que nos diga se essa informação existe ou não na estrutura. Um booleano pode ser tão simples quanto um bit. Realisticamente, é um byte, mais provavelmente do que um bit. Mas isso é muito menor do que armazenar talvez uma string de 50 caracteres, por exemplo. Assim, as trees, semelhantes às tabelas de hash, que combinam arrays e listas encadeadas, tentam combinar arrays, estruturas e ponteiros para armazenar dados de uma maneira interessante e bem diferente do que tudo que a gente viu até agora. Agora usamos dados como um roteiro para navegar nessa estrutura de dados. E se pudermos seguir o roteiro, o script, se pudermos seguir os dados do começo ao fim, saberemos se esses dados existem no tree. E se não podemos seguir o mapa do sentido ao fim, os dados não podem existir. Novamente, as chaves aqui são garantidas como únicas, e assim, ao contrário de uma tabela hash, nunca teremos que lidar com colisões aqui. E não há dois dados com exatamente o mesmo script e o mesmo roteiro, a menos que esses dados sejam completamente idênticos. Bem, se inserirmos John, vamos procurar John. São dados idênticos, certo? Estamos analisando, mas caso contrário, é garantido que qualquer das duas partes de dados tenham roteiros exclusivos por meio da estrutura de dados. Então vamos dar uma olhada como seria isso de forma visual. Faremos isso tentando criar uma nova estrutura de dados, mapeando os seguintes pares chave-valor, key values. Nesse caso, não vamos usar algo tão simples quanto o booleano. Na verdade, vamos armazenar uma string, e essa string vai ser o nome de uma universidade. E aqui, a chave será o ano em que essa universidade foi fundada. Todos os anos para as universidades terão 4 dígitos somente. Então usaremos esses 4 dígitos para navegar para essa estrutura de dados. E veremos novamente como fazemos isso em apenas um segundo. No final do caminho, veremos o nome da universidade que corresponde a essa chave, nesses 4 dígitos. A ideia básica por trás de uma tree é que temos uma rota central. Então pense nisso como uma árvore. Isso é semelhante em ortografia e em conceito a uma árvore. Geralmente quando pensamos em árvores no mundo real, elas têm uma raiz que está no solo e crescem para cima e tem galhos e folhas. E basicamente a ideia de uma tree é exatamente essa, exceto que a raiz está ancorada em algum lugar no céu e as folhas estão no fundo. É como pegar uma árvore e simplesmente virar ela de cabeça para baixo. Mas ainda há ramos, há filiais. Esses seriam nossos caminhos. Essas seriam nossas conexões, desde a raiz até as folhas. Nesse caso, esses caminhos, esses ramos, são rotulados com dígitos que nos dizem qual caminho seguir a partir de onde a gente está. Se vimos um 0, a gente desce por esse ramo. Se vimos um, descemos por outro ramo. E assim por diante. Bem, o que isso significa? Significa que em cada ponto de junção e cada nó no meio e cada ramificação existem 10 lugares possíveis para onde a gente pode ir. Portanto, existem 10 ponteiros de cada local. E aqui que as trees podem ser um pouco intimidadores para alguém que não tem muita experiência em ciência da computação antes. Mas as trees são realmente incríveis. E se você tiver a chance de trabalhar com elas e estiver disposto a aprofundar e experimentar, elas são estruturas de dados realmente interessantes de se trabalhar. Por exemplo, se quisermos inserir um elemento na tree, tudo que a gente precisa fazer é construir o caminho correto da raiz até a folha. Aqui está como cada passo ao longo do caminho pode parecer. A gente vai definir uma nova estrutura de dados para um novo nó chamado tree. E dentro dessa estrutura de dados existem duas partes. Vamos armazenar o nome de uma universidade e vamos armazenar uma matriz de ponteiros para outros nós do mesmo tipo. Então, novamente, esse é o tipo de conceito de onde quer que estejamos. Nós em 10 lugares possíveis onde podemos ir. Se vimos um 0, descemos esse ramo. Se vimos um, este ramo, e assim por diante, e assim por diante. Se dissermos 9, descemos esse ramo. E assim, em cada ponto de junção, podemos ir a 10 lugares possíveis. Portanto, cada nó deve conter 10 ponteiros para 10 outros nós. E os dados que estamos armazenando são apenas o nome da universidade. Então, vamos construir uma tree. Vamos inserir alguns itens em nossa tree. Bem, no topo, esse é um nó raiz. Isso provavelmente será algo que você vai declarar globalmente. E você vai manter globalmente um ponteiro para esse nó sempre. Isso vai dizer root equals e você vai alocar dinamicamente um espaço na memória para esse tree node. E você nunca mais vai tocar nessa root. Toda vez que você quiser começar a navegar, defina outro ponteiro igual à raiz, como o trav, por exemplo, que você vai usar ele para navegar pela estrutura de dados. Então vamos ver como é que isso pode parecer. Então agora, como é um nó? Bem, assim como nossa declaração de estrutura de dados indicou, temos uma string, que nesse caso está vazia, que não tem nada aqui, e uma matriz de 10 ponteiros. E agora temos um nó nessa tree, não tem mais nada nele, portanto todos os 10 desses ponteiros apontam para nulo. Isso é o que o vermelho vai indicar. Vamos inserir a string Harvard. Vamos inserir a Universidade de Harvard nessa tree, que foi fundada no ano de 1936. Queremos usar essa aqui, 1936, para dizer aonde ele vai armazenar Harvard no tree. Tá, mas como é que a gente faz isso? Pode parecer algo assim. Começamos pela raiz, nós temos esses 10 lugares onde a gente pode ir. A raiz é como qualquer outro nó da árvore. Existem 10 lugares para onde a gente pode ir a partir daqui. Para onde provavelmente queremos ir se a chave for 1636. Bem, há realmente duas opções, certo? Podemos construir a chave da direita para a esquerda e começar com 6, ou podemos construir a chave da esquerda para a direita e começar com 1. É provavelmente mais intuitivo com uma pessoa que lê inglês ou está acostumado com linguagem do ocidente e da esquerda para a direita. Então, se eu quiser inserir Harvard nessa trilha, eu provavelmente quero começar pela raiz, olhando para minhas 10 opções
opções à minha frente e dizendo que quero seguir o caminho 1 pela esquerda. Agora, um caminho é atualmente nulo. Portanto, se eu quiser seguir nesse caminho para inserir esse elemento na variável, eu tenho que localizar um novo nó. Tem um ponto lá e pronto. Basicamente, eu estou em um ponto em que estou na raiz da árvore, ou tree, e há 10 galhos. Mas cada ramo tem um portão na frente dele, beleza? Porque não tem mais galho lá, sem passagem segura. Significa que não há nada em nenhum desses galhos. Se eu quiser começar a construir algo, eu quero remover o portão e remover o portão em frente ao número 1 e quero descer por ele. Eu quero construir outro lugar para eu ir. É isso que a gente tem feito aqui. Portanto, 1 não aponta mais para nulo. Eu disse que é seguro descer aqui agora. Eu construí um outro nó. E quando eu chego a esse nó, eu tenho outra decisão a tomar. Para onde é que eu vou a partir daqui? Bem, eu já desci o 1, então agora provavelmente eu quero descer o 6. Certo, mais uma vez, eu tenho 10 locais que eu posso escolher. Então vamos descer o número 6, onde eu passo pelo portão em frente ao número 6 e eu desço até lá. E construo outro nó. E cheguei a um outro ponto de junção. E mais uma vez eu tenho mais 10 opções para onde eu posso ir. Mudei de 1 para 6, então agora provavelmente quero ir para 3 e 3 não há para onde ir. Então eu tenho que abrir um caminho e construir um novo espaço para mim. Que então a partir do 3, onde é que eu quero ir? Eu quero descer para o 6. Novamente tive que abrir o caminho para fazer isso. Então agora eu usei minha chave para inserir nós de criação e começar a construir essa tree. Eu comecei na raiz, eu desci até 1636 e agora eu estou no fundo daquele node, daquele nó. Você pode ver isso na sua tela, que está destacado em amarelo. É onde eu estou atualmente. A minha key está pronta, eu esgotei todas as posições da minha chave, então eu não posso ir mais longe do que isso. Então nesse ponto, tudo que eu realmente preciso fazer é dizer, ok, é como olhar para o chão, se você estivesse imaginando nesse tipo de caminho com diferentes conexões, meio que olhando para baixo e meio que pintando Harvard com um spray na mão. Esse é o nome disso. Sabe que isso é o que está naquele local. Bem, se começarmos na raiz e descemos para 1, depois para 6, depois para 3, depois para 6, bem, onde a gente está? Bem, se a gente olhar para baixo, a gente vai ver Harvard. E a gente vai saber que Harvard foi fundada em 1636, com base na maneira que foi implementada essa estrutura de dados. Eu espero que isso tenha sido direto, mas a gente vai fazer mais 2 inserções e aí eu espero que isso vai ajudar você a compreender melhor esse conceito. Tá, então vamos para outra universidade, vamos para Yale nessa tree. Yale foi fundada em 1701, portanto vamos começar pela raiz, como sempre fazemos, e definimos um ponteiro de travessia. Vamos usar isso para avançar. A primeira coisa que queremos fazer é seguir o caminho 1. Esse é o primeiro dígito da nossa key. Felizmente, porém, não precisamos fazer nenhum trabalho dessa vez. O caminho 1 já foi limpo, já foi feito. Eu limpei anteriormente quando estava inserindo Harvard em 1636. Portanto, posso descer 1 com segurança e ir até lá. Agora, porém, eu quero ir para o 7 e abrir o caminho no 6. Sei que posso prosseguir com segurança no caminho do 6, mas eu preciso prosseguir no caminho 7. Então, o que eu preciso fazer? Bem, assim como antes, eu preciso limpar o portão, sair do caminho e construir um novo nó a partir do caminho 7. Assim. Bem, agora eu mudei o 1 e depois o 7. E agora observe, eu estou meio que nesse novo sub-ramo, certo? Tudo que tá o mais de 1, 6 em diante, eu não me importo, eu não tô fazendo nada. Eu tô fazendo 17 coisas. Então agora, a partir do 17, eu tenho que abrir novos caminhos aqui. O próximo dígito da minha key é 0. Eu claramente não consigo chegar a lugar nenhum. Eu acabei de construir esse nó. Então, eu sei que não há caminhos adiantes aqui. Eu tenho que fazer um eu mesmo. Então, eu localizo um novo nó e tenho 0. Então, mais uma vez, localizo um novo nó e tem um ponto lá. Mais uma vez, esgotei a minha chave, 1701. Então, eu olho para baixo e pinto o Yale com spray. Esse é o nome desse nó. Então, se eu quiser ver Yale nessa tree, eu começo pela raiz, desço, 1701, e olho para baixo. Se eu vi spray de Yale pintado no chão, então eu sei que Yale existe nessa tree. Então, vamos fazer mais um. Vamos inserir Dartmouth nessa tree, que foi fundada em 1769. Então, vamos começar pela raiz novamente. Meu primeiro dígito aqui é 1, na chave é 1. Eu posso seguir esse caminho com segurança, porque eu já abri, ele já existe. O próximo dígito da minha chave é 7. Eu posso seguir também com segurança, porque ele também já existe. O meu próximo é 6. A partir daqui de onde eu estou, atualmente em amarelo, naquele nó do meio, 6 está atualmente bloqueado. Se eu quiser seguir nesse caminho, eu tenho que construí-lo de novo sozinho. Então eu vou localizar um novo nó e ter 6 pontos lá. Então, novamente, estou desbravando novas trilhas aqui. Então eu localizo um novo nó, para que a partir desse nó, o caminho número 9. E agora eu viajo para 1769 e olho para baixo. E adivinha? Não há nada atualmente pintado com spray lá. Eu inseri Dartmouth na árvore agora. E isso é inserir coisas no tree. Agora queremos procurar coisas. Como é que a gente procura coisas no tree? Bem, é praticamente a mesma ideia. E agora é só usar os dígitos da chave para ver se conseguimos navegar da raiz até onde a gente quer ir na árvore. Se chegarmos a um beco sem saída em qualquer ponto, sabemos que esse elemento não pode existir ou esse caminho já teria sido limpo. Se vamos até o fim, tudo que a gente precisa fazer é olhar para baixo e ver se esse elemento que a gente está procurando. Se for, sucesso. Se não for, falhamos. Então vamos procurar Harvard nessa tree. Começamos pela raiz, pela root, e novamente vamos criar um ponteiro de travessia para fazer nossos movimentos pra gente. Da raiz, a gente sabe que o primeiro lugar que a gente precisa ir é 1. A gente pode fazer isso? Sim, a gente pode. Se existir, com segurança, a gente pode ir lá. Beleza. Agora o próximo lugar que a gente precisa ir é o 6. O caminho 6 existe a partir daqui? Sim, ele existe. A gente pode seguir o caminho 6. A gente acaba aqui. Podemos seguir o caminho 3 a partir daqui?
Bem, aparentemente sim, ele também existe. E podemos entrar no caminho 6 a partir daqui também? Sim, a gente pode. E ainda não respondemos a pergunta. Ainda há mais uma etapa, que agora precisamos olhar para baixo e ver se isso é realmente, se estamos procurando por Harvard, é isso que encontramos depois de esgotar a chave. No exemplo que estamos usando aqui, os anos são sempre de 4 dígitos, mas você pode estar usando um exemplo que está armazenando um dicionário de palavras. E assim, em vez de ter 10 ponteiros na minha localização, você pode ter 26 ponteiros, um para cada letra do alfabeto. E existem palavras como bat, que é um subconjunto de batch, por exemplo. E assim, mesmo que você chegue ao final da chave e olhe para baixo, talvez você não veja o que está procurando. Portanto, você sempre deve percorrer todo o caminho e se conseguir percorrer todo o caminho com sucesso, olhe para baixo e faça a confirmação final. É isso que eu estou procurando? Bem, olha para baixo. Depois de começar no topo e ir para 1636, eu olho para baixo. Eu vejo Harvard, então sim, eu consegui. E se o que eu estou procurando não estiver na tree, no entanto, e eu não estiver procurando por Princeton, por exemplo, que foi fundada em 1746, e assim, 1743 se torna minha chave para navegar pela tree, bem, eu começo pela raiz e o primeiro lugar que eu quero ir é o caminho 1. Posso fazer isso? Sim, a gente pode. Posso descer o caminho 7 a partir daqui? Sim, a gente pode, isso também. Mas posso seguir a partir do 4 a partir daqui? Isso é como fazer aquela pergunta que eu fiz antes. Posso prosseguir naquele pequeno quadrado que está aqui em amarelo? Não tem nada aqui. Não há como avançar no caminho 4. Se Princeton existisse nessa tree, aquele 4 já teria sido liberado antes na inserção. E assim, nesse ponto, chegamos a um beco sem saída. Não podemos ir mais longe do que isso. E sim, podemos dizer definitivamente não. Princeton não existe nessa tree. Tá, então é que tudo isso significa? Tem muita coisa acontecendo aqui. Tem ponteiros em todos os lugares. E como você pode ver no diagrama, há muito nós que só estão voando. Mas repare que sempre que queremos verificar que se existe algo no tree, temos que fazer 4 movimentos. Cada vez que queremos inserir algo no tree, temos que fazer 4 movimentos sempre também. Possivelmente malocando algumas coisas ao longo do caminho. Mas quando inserimos Dirtmouth no tree, às vezes parte do caminho já pode estar livre pra gente. E assim, à medida que nossa tree fica cada vez maior, temos menos trabalho a cada vez para inserir novas coisas, porque já construímos muitos ramos intermediários ao longo do caminho. Se só tivermos que olharmos para 4 coisas, 4 é apenas uma constante. Estamos realmente nos aproximando da inserção de tempo constante e da pesquisa de tempo constante. A desvantagem é claro que essa tentativa, como você pode perceber, é enorme. Cada um desses nós ocupa muito espaço. E essa é o downside, a compensação. Se quisermos uma inserção realmente rápida, uma exclusão muito rápida, uma pesquisa muito rápida, precisamos ter muitos dados circulando. Ou seja, tem que reservar muita memória e memória para que essa estrutura somente exista. Então, essa é a compensação. É a rapidez. Hoje a gente fala sobre trees. Cada vez mais a gente está se aproximando do santo grau das estruturas de dados. A gente pode inserir, excluir e pesquisar em tempo constante. E esse é o nosso objetivo. A gente quer ser capaz de fazer as coisas muito rapidamente. Então vamos nos dar uma olhada em trees. A gente viu que várias estruturas de dados diferentes lidam com o mapeamento dos chamados key values ou chave-valor, mapeando alguns dados para outros dados para sabermos onde encontrar informações na estrutura. Bem, para arrays, por exemplo, a chave é o índice do elemento e a localização do array 0 ou array 1 e assim por diante. E o valor são os dados que existem naquele local. Então, o que é armazenado na matriz 0? O que está armazenado na array 1 versus apenas 0 e 1, que seriam as chaves. Com a tabela hash é mais ou menos a mesma ideia, mas que temos essa função hash que gera código hash, e portanto a chave é o código hash dos dados, e o valor, especialmente sobre o encadamento do vídeo, tabela hash, é aquela lista vinculada de dados que faz hashes para esse hashcode, certo? Então, que tal outra abordagem desse método? Que tal um método em que a chave é única, ao contrário de uma tabela hash, onde podemos acabar com duas partes de dados com o mesmo código hash, então temos que lidar com isso encadeando para corrigir o problema. Tá, então agora podemos garantir que a chave vai ser única. E se nosso valor fosse apenas algo tão fácil como verdadeiro ou falso e que nos diga se essa informação existe ou não na estrutura. Um booleano pode ser tão simples quanto um bit. Realisticamente, é um byte, mais provavelmente do que um bit. Mas isso é muito menor do que armazenar talvez um string de 50 caracteres, por exemplo. Assim, as trees, semelhantes às tabelas de hash, que combinam arrays e listas encadeadas, tentam combinar arrays, estruturas e ponteiros para armazenar dados de uma maneira interessante e bem diferente do que tudo que a gente viu até agora. Agora usamos dados como um roteiro para navegar nessa estrutura de dados. E se pudermos seguir o roteiro, o script, se pudermos seguir os dados do começo ao fim, saberemos se esses dados existem no tree. E se não podemos seguir o mapa do sentido ao fim, os dados não podem existir. Novamente, as chaves aqui são garantidas como únicas. E assim, ao contrário de uma tabela hash, nunca teremos que lidar com colisões aqui. E não há dois dados com exatamente o mesmo script e o mesmo roteiro, a menos que esses dados sejam completamente idênticos
idênticos. Bem, se inserirmos John, vamos procurar John. São dados idênticos, certo? Estamos analisando, mas caso contrário, é garantido que qualquer das duas partes de dados tenham roteiros exclusivos por meio da estrutura de dados. Então vamos dar uma olhada como seria isso de forma visual. Faremos isso tentando criar uma nova estrutura de dados, mapeando os seguintes pares chave-valor, key values. Nesse caso, não vamos usar algo tão simples quanto o booleano. Na verdade, vamos armazenar uma string, e essa string vai ser o nome de uma universidade. E aqui, a chave será o ano em que essa universidade foi fundada. Todos os anos para as universidades terão 4 dígitos somente. Então, usaremos esses 4 dígitos para navegar para essa estrutura de dados. E veremos novamente como fazemos isso em apenas um segundo. No final do caminho, veremos o nome da universidade que corresponde a essa chave, nesses 4 dígitos. A ideia básica por trás de uma tree é que temos uma rota central. Então, pense nisso como uma árvore. Isso é semelhante em ortografia e em conceito a uma árvore. Geralmente, quando pensamos em árvores no mundo real, elas têm uma raiz que está no solo e crescem para cima e tem galhos e folhas. E basicamente a ideia de uma tree é exatamente essa. Exceto que a raiz está ancorada em algum lugar no céu e as folhas estão no fundo. É como pegar uma árvore e simplesmente virar ela de cabeça para baixo. Mas ainda há ramos, há filiais. Esses seriam nossos caminhos. Essas seriam nossas conexões, desde a raiz até as folhas. Nesse caso, esses caminhos, esses ramos, são rotulados com dígitos que nos dizem qual caminho seguir a partir de onde a gente está. Se vimos um 0, a gente desce por esse ramo. Se vimos um, descemos por outro ramo. E assim por diante. Bem, o que isso significa? Significa que em cada ponto de junção e cada nó no meio e cada ramificação existem 10 lugares possíveis para onde a gente pode ir. Portanto, existem 10 ponteiros de cada local. E aqui que as trees podem ser um pouco intimidadores para alguém que não tem muita experiência em ciência da computação antes. Mas as trees são realmente incríveis. E se você tiver a chance de trabalhar com elas e estiver disposto a aprofundar e experimentar, elas são estruturas de dados realmente interessantes de se trabalhar. Por exemplo, se quisermos inserir um elemento na tree, tudo que a gente precisa fazer é construir o caminho correto da raiz até a folha. Aqui está como cada passo ao longo do caminho pode parecer. A gente vai definir uma nova estrutura de dados para um novo nó chamado tree. E dentro dessa estrutura de dados existem duas partes. Vamos armazenar o nome de uma universidade e vamos armazenar uma matriz de ponteiros para outros nós do mesmo tipo. Então, novamente, esse é o tipo de conceito de onde quer que estejamos. Nós em 10 lugares possíveis onde podemos ir. Se vimos um 0, descemos esse ramo. Se vimos 1, este ramo, e assim por diante, e assim por diante. Se dissermos 9, descemos esse ramo. E assim, em cada ponto de junção, podemos ir a 10 lugares possíveis. Portanto, cada nó deve conter 10 ponteiros para 10 outros nós. E os dados que estamos armazenando são apenas o nome da universidade. Então, vamos construir uma tree. Vamos inserir alguns itens em nossa tree. Bem, no topo, esse é um nó raiz. Isso provavelmente será algo que você vai declarar globalmente. E você vai manter globalmente um ponteiro para esse nó sempre. Isso vai dizer root equals. E você vai alocar dinamicamente um espaço na memória para esse tree node. E você nunca mais vai tocar nessa root. Toda vez que você quiser começar a navegar, defina outro ponteiro igual à raiz, como o trav, por exemplo, que é o exemplo que a gente mais usou aqui durante o CS50, que você vai usar ele para navegar pela estrutura de dados. Então vamos ver como é que isso pode parecer. Então agora, como é um nó? Bem, assim como nossa declaração de estrutura de dados indicou, temos uma string, que nesse caso está vazia, que não tem nada aqui, e uma matriz de 10 ponteiros. E agora temos um nó nessa tree, não tem mais nada nele, portanto todos os 10 desses ponteiros apontam para nulo. Isso é o que o vermelho vai indicar. Vamos inserir a string Harvard. Vamos inserir a Universidade de Harvard nessa tree, que foi fundada no ano de 1936. Queremos usar essa aqui, 1936, para dizer aonde ele vai armazenar Harvard no tree. Tá, mas como é que a gente faz isso? Pode parecer algo assim. Começamos pela raiz, nós temos esses 10 lugares onde a gente pode ir. A raiz é como qualquer outro nó da árvore. Existem 10 lugares para onde a gente pode ir a partir daqui. Para onde provavelmente queremos ir se a chave for 1636. Bem, há realmente duas opções, certo? Podemos construir a chave da direita para a esquerda e começar com 6, ou podemos construir a chave da esquerda para a direita e começar com 1. É provavelmente mais intuitivo com uma pessoa que lê inglês ou está acostumado com linguagem do ocidente e da esquerda para a direita. Então, se eu quiser inserir Harvard nessa trilha, eu provavelmente quero começar pela raiz, olhando para minhas 10 opções à minha frente e dizendo que quero seguir o caminho 1 pela esquerda. Agora, um caminho é atualmente nulo. Portanto, se eu quiser seguir nesse caminho para inserir esse elemento na variável, eu tenho que localizar um novo nó. Tem um ponto lá e pronto. Basicamente, eu estou em um ponto em que estou na raiz da árvore, ou tree, e há 10 galhos. Mas cada ramo tem um portão na frente dele, beleza? Porque não tem mais galho lá, sem passagem segura. Significa que não há nada em nenhum desses galhos. Se eu quiser começar a construir algo, eu quero remover o portão, e remover o portão em frente ao número 1, e quero descer por ele. Eu quero construir outro lugar para eu ir. É isso que a gente tem feito aqui. Portanto, 1 não aponta mais para nulo. Eu disse que é seguro descer aqui agora. Eu construí um outro nó. E quando eu chego a esse nó, eu tenho outra decisão a tomar. Para onde é que eu vou a partir daqui? Bem, eu já desci o 1, então agora provavelmente eu quero descer o 6. Certo, mais uma vez, eu tenho
tenho 10 locais que eu posso escolher. Então vamos descer o número 6, onde eu passo pelo portão em frente ao número 6 e eu desço até lá e construo outro nó e cheguei a um outro ponto de junção. E mais uma vez eu tenho mais 10 opções para onde eu posso ir. Mudei de 1 para 6, então agora eu provavelmente quero ir para 3 e 3 não há para onde ir. Então eu tenho que abrir um caminho e construir um novo espaço para mim. Que então a partir do 3, onde é que eu quero ir? Eu quero descer para o 6. Novamente tive que abrir o caminho para fazer isso. Então agora eu sei. Então agora eu usei minha chave para inserir nós de criação e começar a construir essa tree. Eu comecei na raiz, eu desci até 1636 e agora eu estou no fundo daquele node, daquele nó. Você pode ver isso na sua tela, que está destacado em amarelo. É onde eu estou atualmente. A minha key está pronta. Eu esgotei todas as posições da minha chave, então eu não posso ir mais longe do que isso. Então nesse ponto, tudo que eu realmente preciso fazer é dizer, ok, é como olhar para o chão. Se você estivesse imaginando nesse tipo de caminho com diferentes conexões, meio que olhando para baixo e meio que pintando Harvard com um spray na mão. Esse é o nome disso. Sabe que isso é o que está naquele local. Bem, se começarmos na raiz e descemos para 1, depois para 6, depois para 3, depois para 6, bem, onde a gente está? Bem, se a gente olhar para baixo, a gente vai ver Harvard. E a gente vai saber que Harvard foi fundada em 1636, com base na maneira que foi implementada essa estrutura de dados. Eu espero que isso tenha sido direto, mas a gente vai fazer mais 2 inserções e aí eu espero que isso vai ajudar você a compreender melhor esse conceito. Tá, então vamos para outra universidade, vamos para Yale nessa tree. Yale foi fundada em 1701, portanto vamos começar pela raiz, como sempre fazemos, e definimos um ponteiro de travessia. Vamos usar isso para avançar. A primeira coisa que queremos fazer é seguir o caminho 1. Esse é o primeiro dígito da nossa key. Felizmente, porém, não precisamos fazer nenhum trabalho dessa vez. O caminho 1 já foi limpo, já foi feito. Eu limpei anteriormente quando estava inserindo Harvard em 1636. Portanto, posso descer 1 com segurança e ir até lá. Agora, porém, eu quero ir para o 7 e abrir o caminho no 6. Sei que posso prosseguir com segurança no caminho do 6, mas eu preciso prosseguir no caminho 7. Então, o que eu preciso fazer? Bem, assim como antes, só preciso limpar o portão, sair do caminho e construir um novo nó a partir do caminho 7. Assim. Bem, agora eu mudei um 1 e depois o 7. E agora observe, eu estou meio que nesse novo sub-ramo, certo? Tudo que tá com mais de 1, 6 em diante, eu não me importo, eu não tô fazendo nada. Eu tô fazendo 17 coisas. Então agora, a partir do 17, eu tenho que abrir novos caminhos aqui. O próximo dígito da minha key é 0. Eu claramente não consigo chegar a lugar nenhum. Eu acabei de construir esse nó. Então, eu sei que não há caminhos adiantes aqui. Eu tenho que fazer um eu mesmo. Então, eu localizo um novo nó e tenho 0. Então, mais uma vez, localizo um novo nó e tem um ponto lá. Mais uma vez, esgotei a minha chave, 1701. Então, eu olho para baixo e pinto o Yale com spray. Esse é o nome desse nó. Então, se eu quiser ver Yale nessa tree, eu começo pela raiz, desço, 1701 e olho para baixo. Se eu vi spray de Yale pintado no chão, então eu sei que Yale existe nessa tree. Então, vamos fazer mais um. Vamos inserir Dartmouth nessa tree, que foi fundada em 1769. Então, vamos começar pela raiz novamente. Meu primeiro dígito na key é 1, na chave é 1. Eu posso seguir esse caminho com segurança, porque eu já abri, ele já existe. O próximo dígito da minha chave é 7. Eu posso seguir também com segurança, porque ele também já existe. O meu próximo é 6. A partir daqui de onde eu estou atualmente em amarelo, naquele nó do meio, 6 está atualmente bloqueado. Se eu quiser seguir nesse caminho, eu tenho que construí-lo de novo sozinho. Então eu vou localizar um novo nó e ter 6 pontos lá. Então, novamente, estou desbravando novas trilhas aqui. Então eu localizo um novo nó para que a partir desse nó, o caminho número 9. E agora eu viajo para 1769 e olho para baixo. E adivinha? Não há nada atualmente pintado com spray lá. Eu inseri Dartmouth na árvore agora. E isso é inserir coisas no tree. Agora queremos procurar coisas. Como é que a gente procura coisas no tree? Bem, é praticamente a mesma ideia. E agora é só usar os dígitos da chave para ver se conseguimos navegar da raiz até onde a gente quer ir na árvore. Se chegarmos a um beco sem saída em qualquer ponto, sabemos que esse elemento não pode existir ou esse caminho já teria sido limpo. Se formos até o fim, tudo que a gente precisa fazer é olhar para baixo e ver se esse elemento que a gente está procurando. Se for, sucesso. Se não for, falhamos. Então vamos procurar Harvard nessa tree. Começamos pela raiz, pela root, e novamente vamos criar um ponteiro de travessia para fazer nossos movimentos pra gente. Da raiz, a gente sabe que o primeiro lugar que a gente precisa ir é 1. A gente pode fazer isso? Sim, a gente pode. Se existir, com segurança, a gente pode ir lá. Beleza. Agora o próximo lugar que a gente precisa ir é o 6. O caminho 6 existe a partir daqui? Sim, ele existe. A gente pode seguir o caminho 6. E a gente acaba aqui. Podemos seguir o caminho 3 a partir daqui? Bem, aparentemente sim, ele também existe. E podemos entrar no caminho 6 a partir daqui também? Sim, a gente pode. E ainda não respondemos a pergunta. Ainda há mais uma etapa, que agora precisamos olhar para baixo e ver se isso é realmente, se estamos procurando por Harvard, é isso que encontramos depois de esgotar a chave. No exemplo que estamos usando aqui, os anos são sempre de 4 dígitos, mas você pode estar usando um exemplo que está armazenando um dicionário de palavras. E assim, em vez de ter 10 ponteiros na minha localização, você pode ter 26 ponteiros, um para cada letra do alfabeto. E existem palavras como bat, que é um subconjunto de batch, por exemplo. E assim, mesmo que você chegue ao final da chave e olhe para baixo, talvez você não veja o que está procurando. Portanto, você sempre deve percorrer todo o caminho e se conseguir percorrer todo o caminho com sucesso, olhe para baixo e faça a informação final. É isso que eu estou procurando? Bem, olha para baixo. Depois de começar no topo e ir para 1636, eu olho para baixo. Eu vejo Harvard, então sim, eu consegui. E se o que eu estou procurando não estiver na tree, no entanto,
e eu não estiver procurando por Princeton, por exemplo, que foi fundada em 1746, e assim, 1743 se torna minha chave para navegar pelo tree, bem, eu começo pela raiz e o primeiro lugar que eu quero ir é o caminho 1. Posso fazer isso? Sim, a gente pode. Posso descer o caminho 7 a partir daqui? Sim, a gente pode, isso também. Mas posso seguir a partir do 4 a partir daqui? Isso é como fazer aquela pergunta que eu fiz antes. Posso prosseguir naquele pequeno quadrado que destaquei em amarelo? Não, não tem nada aqui. Não há como avançar no caminho 4. Se Princeton existisse nessa tree, aquele 4 já teria sido liberado antes na inserção. E assim, nesse ponto, chegamos a um beco sem saída. Não podemos ir mais longe do que isso. E sim, podemos dizer definitivamente não. Princeton não existe nessa tree. Tá, então é que tudo isso significa? Tem muita coisa acontecendo aqui. Tem ponteiros em todos os lugares. E como você pode ver no diagrama, há muito nós que só estão voando. Mas repara que sempre que queremos verificar que se existe algo no tree, temos que fazer 4 movimentos. Cada vez que queremos inserir algo no tree, temos que fazer 4 movimentos sempre também. Possivelmente malocando algumas coisas ao longo do caminho. Mas quando inserimos Dirtmouth no tree, às vezes parte do caminho já pode estar livre pra gente. E assim, à medida que nossa tree fica cada vez maior, temos menos trabalho a cada vez para inserir novas coisas, porque já construímos muitos ramos intermediários ao longo do caminho. Se só tivermos que olharmos para 4 coisas, 4 é apenas uma constante. Estamos realmente nos aproximando da inserção de tempo constante e da pesquisa de tempo constante. A desvantagem é claro que essa tentativa, como você pode perceber, é enorme. Cada um desses nós ocupa muito espaço. E essa é o downside, a compensação. Se quisermos uma inserção realmente rápida, uma exclusão muito rápida, uma pesquisa muito rápida, precisamos ter muitos dados circulando. Ou seja, tem que reservar muita memória e memória para que essa estrutura somente exista. Então, essa é a compensação, é a rapidez pela memória. Mas parece que podemos tê-lo encontrado. Poderíamos ter encontrado o santo grau das estruturas de dados com inserção, exclusão e pesquisas rápidas, constantes. E talvez essa seja uma estrutura de dados apropriada para usar em qualquer informação que estejamos tentando armazenar, exceto se espaço for algo valioso no seu sistema. Bem, mas por hoje é só. Meu nome é Daniel e até uma próxima. E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre pilhas. Tudo bem, então nesse ponto você provavelmente já está bastante familiarizado com as arrays e listas ligadas, que são as duas estruturas de dados primárias sobre as quais a gente mantém organizados os conjuntos de dados de tipos semelhantes. Mas agora a gente vai falar sobre algumas variações de array e listas ligadas. Nesse vídeo a gente vai falar sobre pilhas. Especificamente vamos falar sobre uma estrutura de dados chamada pilha. Lembre-se das discussões anteriores sobre os ponteiros e memória, que a pilha também é o nome de um segmento de memória, onde a memória é declarada automaticamente no stack. Memória que você nomeia, variável que você nomeia, etc. Portanto, essa é uma estrutura de dados de pilha e não segmento de pilha de memória, beleza? Mas tá, o que é uma pilha? Uma pilha é apenas um tipo especial de estrutura que mantém os dados de maneira organizada. E há duas maneiras muito comuns de implementar uma pilha usando duas estruturas de dados com a que a gente já está familiarizado, que são as arrays e as listas ligadas. O que torna uma pilha especial é a maneira na qual a gente coloca informação na pilha e a maneira na qual a gente remove a informação da pilha. Em particular, com pilhas, a regra é apenas o elemento adicionado mais recentemente pode ser removido. Então pense nisso aqui como se fosse uma pilha. A gente está empilhando informações sobre si mesmo. E apenas o que está no topo da pilha pode ser removido. A gente não pode remover o que está embaixo, porque todo o resto iria entrar em colapso e ia cair. Então, o que a gente está realmente construindo é uma pilha que temos que remover peça por peça. Por causa disso, a gente geralmente se refere a uma pilha como uma estrutura LIFO, que é o primeiro a entrar e o último a sair. Last in, first out. Portanto, devido a essa restrição sobre como as informações podem ser adicionadas e removidas de uma pilha, há realmente apenas duas coisas que podemos fazer com a pilha, que é podemos empurrar, o push, que é o termo que a gente usa para adicionar um novo elemento ao topo da pilha, ou se a pilha não existir e estamos apenas criando ela do zero, criar a pilha em primeiro lugar seria empurrar. E o pop, que em termos de ciência da computação, que é a que a gente usaria para remover o elemento adicionado mais recentemente no topo da pilha. Certo, então vamos ver ambas as implementações. Tanto baseadas em array quanto em lista ligada, a gente vai começar com base em uma matriz. Então aqui está a ideia básica de como seria uma estrutura de dados de pilha baseada em array. Temos uma definição digitada aqui. Dentro disso temos dois membros ou campos de estrutura. Temos a matriz e novamente eu estou usando o valor do tipo de dados arbitrário. Portanto, você pode ser qualquer tipo de dados. Um char ou um dado que você criou anteriormente. Portanto, temos uma matriz de capacidade de tamanho, capacidade sendo uma constante definida em peso, talvez em outro lugar no nosso arquivo. Portanto, observe que com essa implementação específica, estamos nos limitando, como normalmente ia acontecer com arrays, que não podemos redimensionar dinamicamente, onde tem um número certo máximo de elementos que a gente pode colocar na nossa pilha. Nesse caso, são elementos de capacidade. Também acompanhamos o tamanho da pilha, que a gente faz a pergunta, qual elemento foi adicionado mais recentemente à pilha? E a gente acompanha isso em uma variável chamada top. E tudo isso é agrupado em um novo tipo de dado chamado pilha, o stack. E em vez de criar esse novo tipo de dados, podemos tratá-lo como apenas qualquer outro tipo de dados. Podemos declarar stack S e assim poderíamos fazer int x ou SHA-y. E quando dizemos stack S, o bem que acontece para a gente é que temos um conjunto de memória reservado. Nesse caso, a capacidade que aparentemente decidir é 10, porque tem uma única variável do tipo pilha que contém a recuperação de dois campos. Uma matriz, nesse caso, será uma matriz de números inteiros, como é o caso da maioria dos meus exemplos. E a outra variável inteira é capaz de armazenar ao topo o elemento adicionado mais recentemente à pilha. Assim sendo, uma única pilha do que acabamos de definir se parece com
isso aqui. É uma caixa contendo um array de 10, que serão inteiros nesse caso, e uma variável inteira ali em verde para indicar o topo da pilha. Para definir o topo da pilha, a gente apenas diz s.top. É assim que acessamos um campo de uma chamada de estrutura. stop igual a 0 efetivamente faz isso na nossa pilha. Então, de novo, temos duas operações que podemos realizar agora. Podemos empurrar e podemos usar o pop, que é tirar. Vamos começar com push, que mais uma vez é empurrar, é adicionar um elemento ao topo da pilha. Então, o que é que a gente precisa fazer nessa implementação baseada em array? Bem, em geral, a função push vai precisar aceitar um ponteiro para a pilha. Então, pare um segundo e pensa nisso. Porque a gente ia querer aceitar um ponteiro para a pilha. Lembre-se dos vídeos anteriores sobre o escopo variável e ponteiros. O que aconteceria se apenas enviasse uma stack s como parâmetro? Então, lembre-se, quando a gente faz isso, a gente está criando uma cópia quando a gente passa para uma função. A menos que a gente use ponteiros. E aí sim, ela vai interferir diretamente no nosso stack. Então, essa função push precisa aceitar um ponteiro para a pilha para que a gente possa realmente mudar a pilha e fazer ela ser aplicada, a mudança. A outra coisa que o push provavelmente deseja aceitar é um elemento do tipo de dado de valor, qualquer que seja ele. Nesse caso, no nosso caso, é um inteiro que a gente vai lidar com ele, que a gente quer adicionar ao topo da pilha. Então, a gente tem dois parâmetros. O que a gente vai fazer agora dentro do push? Bem, simplesmente vamos adicionar esse elemento ao topo da pilha e em seguida alterar onde está o topo, que é o valor do novo topo. Portanto, é assim que uma declaração de função para push pode parecer em uma implementação baseada em array. Mais uma vez, não é uma regra rígida e rápida de que você pode mudar isso de várias maneiras diferentes. Talvez este seja declarado globalmente e assim nem precisa passar como parâmetro. Novamente, este é apenas um caso geral para push e há diferentes formas de implementar ele, mas nesse caso aqui, nosso push vai receber dois argumentos, um ponteiro para pilha e um elemento do tipo de dado de valor qualquer que seja, no nosso caso, inteiro. Então, declaramos s, dizemos s.top é igual a 0 e vamos colocar um número 28 na pilha. O que é que isso significa? Bem, atualmente o topo da pilha é 0, então o que basicamente vai acontecer é que vamos colocar o número 28 na localização 0 do array, bem direto, certo? E esse foi o topo e agora a gente está pronto para ir para a próxima etapa, que é mudar qual vai ser o topo da pilha. Assim, da próxima vez que inserirmos um elemento novo, a gente vai armazenar a localização do array, provavelmente que não é 0. Também não queremos sobrescrever o que acabamos de colocar lá. Então vamos apenas mudar o topo para 1 e faz mais sentido fazer desse jeito. Agora vamos dizer que a gente quer colocar outro elemento na pilha. Digamos que queremos empurrar o 33 e vamos colocar o 33 agora no lugar da matriz do número 1 e em seguida alterar o topo da nossa pilha para ser a localização da matriz número 2. Então, se da próxima vez que queremos colocar um elemento na pilha, ele será colocado no local 2 do array. E vamos fazer isso mais uma vez. Vamos tirar 19 da pilha. Colocaremos 19 no local 2 do array e mudaremos o topo da pilha para o local 3 do array. Portanto, se da próxima vez que precisamos fazer um push, a gente vai estar pronto. Então tá, isso foi o push em poucas palavras. E o pop? Bem, o pop é literalmente a contraparte do push. É como a gente vai remover os dados da pilha. Em geral, o pop precisa fazer o seguinte. Ele precisa aceitar um ponteiro para a pilha, novamente no caso geral. Em algum outro caso, você pode ter declarado a pilha globalmente. Nesse caso, não precisa passá-la porque ela já tem um acesso a ela com uma variável global. Mas então, o que é que a gente precisa fazer? Estamos incrementando o topo da pilha em push, certo? Então, provavelmente, vamos decrementar o topo da pilha em pop. E é claro que também vamos querer retornar o valor que removemos. Se estamos adicionando elementos, queremos obter elementos mais tarde. Provavelmente queremos armazená-lo para não excluir da pilha e não fazer nada com eles. E geralmente, se estamos empurrando e abrindo aqui, queremos armazenar essas informações de maneira significativa. E assim sendo, não faz muito sentido simplesmente jogá-las ao vento e descartar. Portanto, essa função provavelmente deve retornar um valor para a gente. Então é assim que uma declaração para o popper pode descer lá no canto superior esquerdo. Essa função retorna dados do tipo valor. Mais uma vez, a gente está usando inteiros. E aceita um ponteiro para a pilha como seu único argumento ou único parâmetro. Então, o que é que o popper vai fazer? Digamos que queremos agora remover um elemento da pilha, de S. Então, e lembre-se também que as pilhas são últimas a entrar e a primeira a sair. São estruturas LIFO. Qual elemento será removido da pilha dessa vez? Bem, 19, certo? 19 foi o último elemento que a gente adicionou à pilha quando estávamos empurrando os elementos e, portanto, vai para o primeiro elemento a ser removido. É como se dissesse 28 e depois colocássemos 33 em cima dele e 19 em cima disso. O único elemento que podemos tirar é o 19. Agora no diagrama aqui, o que fiz foi meio que deletar o 19 do array, mas na verdade não é isso que a gente vai fazer. A gente vai apenas fingir que ele não está lá mais. Ainda assim, ele está naquele local de memória, mas a gente vai apenas ignorar ele, mudando o topo da pilha de 3 para 2. Então, se colocarmos outro elemento da pilha, ele vai substituir o 19 agora. Mas não vamos dar o trabalho de deletar o 19 da pilha. Podemos apenas fingir que ele não está lá mais lá e está tudo certo. E é basicamente isso que a gente precisa para remover um elemento. A gente vai fazer de novo. Destaquei em vermelho aqui para indicar que estamos fazendo outra ligação. E a gente vai fazer a mesma coisa. Então, o que é que vai acontecer? Bem, vamos armazenar 33 em X e vamos mudar o topo da pilha para 1. Então, agora se colocamos um elemento na pilha, o que a gente vai fazer agora é que vamos sobrescrever a localização da matriz número 1. Então, aquele 33 que foi meio que deixado para trás e que fingimos não estar mais lá, vamos apenas esmagar ele e colocar o 40 lá. E claro, já que vimos um push, vamos incrementar o topo da pilha de 1 para 2, de modo que se adicionarmos outro elemento, ele irá para a localização número 2 da matriz. Agora, as listas encadeadas são outra maneira de implementar as pilhas. Essa definição na tela parece familiar para você porque é exatamente da mesma maneira. A única restrição aqui para a gente é como programadores que não temos permissão para inserir ou excluir aleatoriamente da lista vinculada individualmente, que poderíamos fazer anteriormente. Agora só podemos inserir, excluir da frente ou do topo da lista encadeada. Essa é realmente a única
única diferença. Caso contrário, essa é uma lista encadeada individualmente, é apenas a restrição substituindo a nós, mesmo com programadores que o transformam em uma pilha. A regra aqui é sempre manter um ponteiro para o início de uma lista encadeada. Essa é obviamente uma regra geralmente importante. De qualquer maneira, para uma lista vinculada individualmente, você só precisa de um ponteiro para o head, para a cabeça, para que essa cadeia possa se referir a todos os outros elementos na lista ligada, mas é particularmente importante com a pilha. Então, geralmente, você realmente deseja que esse ponteiro seja uma variável global. Provavelmente será ainda mais fácil assim. Então, quais são os análogos de push e pop? Certo, então empurrar novamente e adicionar um novo elemento à pilha em uma lista vinculada. Isso significa que teremos que criar um novo nó para a gente adicionar a lista ligada e seguir as etapas cuidadosas que descrevemos anteriormente em listas ligadas individuais, simples, para adicioná-los à cadeia sem quebrar ela, ou perder, ou tornar órfãos qualquer elementos da lista ligada. E isso é basicamente o que aquele pequeno pedaço de texto se resume, e a gente vai dar uma olhada nisso como um diagrama. Tá, então aqui está a nossa lista ligada. Ela contém simultaneamente 4 elementos, e mais perfeitamente aqui está a nossa lista contendo 4 elementos. E digamos que agora queremos colocar um novo item nessa pilha, e queremos enviar um novo item cujo valor de dados é 12. Bem, o que a gente vai fazer? Primeiro vamos para o espaço malloc, alocar espaço dinamicamente para um novo nó, e claro, imediatamente depois de fazermos uma chamada para malloc, vamos verificar se há nulo, porque se obtivermos nulo de volta, haverá algum tipo de problema. Nós não queremos desreferenciar esse ponteiro nulo, ou você vai sofrer uma falha de segmentação. Isso não é bom. Então nós temos um malloc seed no code. Então vamos assumir que tivemos sucesso aqui. Vamos colocar 12 no campo de dados desse nó. Agora você se lembra qual dos nossos ponteiros se move a seguir para que a gente não quebre a corrente? Temos algumas opções aqui, mas a única que será segura de fato é definir o próximo ponteiro para apontar para o antigo cabeçalho da lista, o que em breve será o antigo cabeçalho da lista. E agora que todos os nossos elementos estão encadeados, podemos apenas mover a lista para apontar para o mesmo lugar que new. E agora colocamos efetivamente um novo elemento na frente da pilha. Para pop, queremos apenas excluir esse primeiro elemento, e basicamente o que a gente tem que fazer aqui, bem, temos que encontrar o segundo elemento, que eventualmente vai se tornar o novo head, a nova cabeça, depois que a gente excluir a primeira. Então a gente só precisa começar do começo, avançar 1. Assim que tivermos um avanço de onde a gente está atualmente, a gente pode excluir o primeiro com segurança, e em seguida podemos apenas mover o head para apontar para o que era o segundo termo, e agora o primeiro termo, depois que aquele primeiro nó foi excluído. Então, novamente, olhando para ele como um diagrama, queremos agora retirar o elemento dessa pilha. Então, o que é que a gente faz? Primeiro, vamos criar um novo ponteiro que vai apontar para o mesmo local da cabeça do head, e a gente vai mover uma posição para frente, dizendo trev igual a trev next, por exemplo, o que avançaria o ponteiro trev para uma posição à frente. Agora que controlamos o primeiro elemento por meio do ponteiro chamado list, e o segundo elemento por meio de um ponteiro chamado trev, podemos deletar com segurança o primeiro elemento da pilha sem perder o resto da cadeia, porque temos uma nova maneira para se referir ao segundo elemento adiante por meio do ponteiro chamado trev. Então a gente pode liberar esse nó, podemos liberar a lista. Então tudo que precisamos fazer agora é mover a lista para apontar para o mesmo lugar que trev aponta. E estamos de volta onde a gente começou antes de dar o push no 12 em primeiro lugar. Este é exatamente onde a gente estava. Então a gente tem uma pilha de 4 elementos e a gente adicionou um quinto. E em seguida a gente removeu o elemento adicionado mais recentemente. Então tá, isso é basicamente praticamente tudo que existe para pilhas. A gente pode implementar ele como arrays, você pode implementar eles como listas ligadas. E existe, claro, outras maneiras de implementar também. Basicamente o motivo pelo qual a gente ia usar uma pilha é para manter os dados de forma que o elemento adicionado mais recentemente vai ser a primeira coisa que a gente deseja recuperar. Bem, por hoje é só. Meu nome é Daniel e até uma próxima. E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre pilhas. Bem, se você já assistiu o vídeo de pilhas, isso provavelmente vai parecer um pouco como um déjà vu. A gente vai para um conceito muito semelhante, apenas com uma ligeira reviravolta e diferença entre elas. A gente vai falar sobre filas. Assim, uma fila, semelhante a uma pilha, é outro tipo de estrutura de dado que podemos usar para manter os dados de forma organizada. Semelhante a uma pilha, ela pode ser implementada como uma matriz ou uma lista encadeada, uma lista ligada. Mas ao contrário de uma pilha, as regras que usamos para determinar quando as coisas são adicionadas e removidas de uma fila são um pouco diferentes. Ao contrário de uma pilha, que é uma estrutura LIFO, last in, first out, último entrar, primeiro a sair, uma fila é uma estrutura FIFO, first in, first out, primeiro entrar, primeiro a sair. Agora, filas provavelmente tem uma analogia com filas. Agora, filas, você provavelmente já deve ter na sua cabeça como deve ser. Se você já teve em uma fila de parque de diversões ou de um banco, uma espécie de estrutura de implementação de justiça. A primeira pessoa na fila do banco é a primeira a falar com o caixa. Seria uma espécie de corrida para o fundo se a única maneira de falar com o caixa do banco fosse ser a última pessoa da fila. Todo mundo sempre gostaria de ser a última pessoa da fila, e a pessoa que chegou primeiro e que estava esperando há um tempo pode ficar lá por horas e horas, antes de ter realmente a chance de sacar o dinheiro do caixa. E assim as filas são uma espécie de estrutura de implementação de justiça. Mas isso não significa necessariamente que as pilhas sejam uma coisa ruim, apenas que as filas são outra maneira de fazer isso. Então, novamente, uma fila é o primeiro a entrar e é o primeiro a sair, contra uma pilha, que é o último a entrar e é o primeiro a sair. Semelhante a uma pilha, temos duas operações que podemos realizar nas filas. Os nomes são enqueue, que é adicionar um novo elemento ao final da fila, e dequeue, que é remover o elemento mais antigo na frente da pilha. Vamos adicionar elementos no final da fila e remover elementos
elementos no início da fila. Normalmente, com uma pilha, estamos adicionando elementos ao topo da pilha e removendo elementos no topo da pilha. Então, com o enqueue, é adicionar no final, retirar na frente. Portanto, a coisa mais antiga é sempre a próxima a sair se tentamos desenfileirar algo. Então, novamente, com filas podemos fazer implementações baseadas em array e implementações baseadas em linked lists. Começaremos novamente com implementações baseadas em array, em matrizes. A definição da estrutura é bastante semelhante. Temos outra matriz de valor do tipo de dados, que a gente possa conter tipos de dados arbitrários. Normalmente, usaremos números inteiros nesse exemplo daqui. Então, assim como a nossa implementação da pilha baseada em array, porque estamos usando um array, necessariamente temos aquela limitação que o C meio que nos impõe, que é que não temos nenhum tipo de dinamismo em nossa capacidade de aumentar ou diminuir o array. Temos que decidir no início qual é o número máximo de coisas que podemos colocar nessa fila, e nesse caso, a capacidade seria uma constante definida em peso no nosso código. E para que nosso propósito desse vídeo, a capacidade vai ser 10. Então, precisamos acompanhar o início da fila para saber qual elemento a gente quer desenfileirar. E também precisamos acompanhar outra coisa, o número de elementos que temos na nossa fila. Observe que não estamos acompanhando o fim da fila, apenas o tamanho dela. E a razão para isso vai ficar um pouco mais claro daqui a um momento. Depois de concluir essa definição de tipo, temos um novo tipo de dados chamado fila. Agora podemos declarar variáveis desse tipo de dados. E um tanto confuso, decidi chamar essa fila de que, a letra Q em vez do tipo de dados que. Então, aqui está a nossa fila. É uma estrutura. Ela contém 3 membros, ou 3 campos, uma matriz de tamanho capacity, e esse campo, capacidade, capacity, é 10. E essa matriz irá conter números inteiros. Em verde está à frente da nossa fila, o próximo elemento que vai ser removido, e em vermelho estará o tamanho da fila, que é quantos elementos existem atualmente na fila. Então, se dissermos que q.front é igual a 0 e qsize é igual a 0, estamos colocando zeros nesses campos. E nesse ponto, estamos praticamente prontos para começar a trabalhar com a nossa fila. Portanto, a primeira operação que podemos realizar é enfileirar algo, adicionar um novo elemento ao final da fila. Bem, o que precisamos fazer no caso geral? Bem, essa função enfileirar aqui em queue precisa aceitar um ponteiro para nossa fila. Novamente, se estivéssemos declarando nossa fila globalmente, a gente não precisa fazer isso necessariamente. Mas, em geral, precisamos aceitar ponteiros para a estrutura de dados como essa, porque caso contrário, estamos passando por valor, estamos passando em cópias da fila e, portanto, não estamos realmente alterando a fila que a gente pretende alterar. Outra coisa que ele precisa fazer é aceitar um elemento de dados do tipo apropriado. Novamente, nesse caso, serão números inteiros, mas só pode declarar arbitrariamente o tipo de dado como valor e usá-lo de forma geral. Esse é o elemento que queremos enfileirar. Queremos adicionar ao final da fila. Então, na verdade, queremos colocar esses dados na fila. Nesse caso, colocando no local correto do nosso array, e então queremos alterar o tamanho da fila e quantos elementos temos atualmente. Então, bora começar. Então, vou começar aqui, novamente, aquela declaração de função para qual enqueue pode ser. E lá vamos nós. Vamos colocar o número 28 na fila. Então, o que nós vamos fazer? Bem, a frente da nossa fila está em 0 e o tamanho da nossa fila também está em 0. Então, provavelmente, queremos colocar o número 28 no elemento número 0 do array, certo? Então, colocamos isso lá. Então, agora, o que precisamos mudar? Não queremos alterar o início da fila, porque queremos saber qual elemento pode ser necessário desenfileirar mais tarde. Portanto, a razão pela qual temos à frente é uma espécie de indicador de qual é a coisa mais antiga na matriz. Bem, a coisa mais antiga na matriz, na verdade, é a coisa única na matriz agora, que é 28, que está na localização 0 da matriz. Portanto, não queremos alterar esse número verde, porque esse é o elemento mais antigo da matriz. Em vez disso, queremos alterar o tamanho dele. Portanto, nesse caso, incrementaremos o tamanho para 1. Agora, uma ideia geral de onde o próximo elemento irá em uma fila é somar esses dois números juntos, frente e tamanho. Isso lhe dirá para onde irá o próximo elemento da fila, e vamos enfileirar, dar um enqueue em outro número. Vamos enfileirar 33, portanto, 33 irá para a localização 0 mais 1 do array. Nesse caso, ele irá para a localização 1 do array, e agora o tamanho da nossa fila é 2. Mais uma vez, não estamos mudando a frente da nossa fila, porque 28 ainda é o elemento mais antigo. E queremos, quando finalmente chegarmos ao desenfileiramento, removendo elementos dessa fila, queremos saber onde está o elemento mais antigo. E assim, sempre precisamos manter algum indicador de onde ele está. Então é para isso que o 0 existe, é para isso que existe a frente. Tá, então vamos enfileirar mais um elemento, o 19. Tenho certeza que você pode adivinhar onde o 19 vai. Ele vai para a localização número 2 do array. Isso é 0 mais 2. E agora o tamanho da nossa fila é 3. Temos 3 elementos nela. Portanto, se fôssemos, não vamos agora, enfileirar outro elemento, ele iria para a localização de número 3 na matriz e o tamanho de nossa fila seria 4, logicamente. Portanto, enfileiramos vários elementos agora. Vamos começar a fazer dequeue, a removê-los. Então, bem semelhante ao pop, que é meio análogo isso para pilhas, o dequeue precisa aceitar um ponteiro para a fila. E, de novo, a menos que seja declarado globalmente, agora queremos mudar a localização da frente da fila. É aqui que entra em jogo aquela variável frontal. Porque uma vez que removemos um elemento, queremos movê-lo para o próximo elemento mais antigo. Então, queremos diminuir o tamanho da fila. Então, queremos retornar o valor que foi retirado da fila. Normalmente, não queremos apenas descartá-lo. Presumivelmente, estamos traindo ele da fila. Estamos removendo da fila porque nós nos preocupamos com isso. Portanto, queremos que essa função retorne um elemento de dados do tipo de valor. Novamente, nesse caso, o valor é inteiro. Então, vamos desenfileirar algo. Fazer dequeue. Vamos remover um elemento da fila. Se dissermos que int x é igual a i comercial q, e, novamente, esse é um ponteiro para essa estrutura de dados q, qual elemento será retirado da fila? Nesse caso, como é uma estrutura de dados primeiro a entrar e primeiro a sair,
aí, FI, FO, ou FIFO, como quiser chamar, a primeira coisa que colocamos nessa fila foi 28. Nesse caso, vamos tirar 28 da fila, não o 19, que é o que teríamos feito se fosse uma pilha. Vamos tirar o 28 da fila. Então, semelhante ao que fizemos com a pilha, não vamos realmente excluir o 28 da fila em si. Vamos apenas fingir que ele não está lá. Então, ele vai ficar lá na memória, mas vamos ignorá-la movendo os outros dois campos da nossa estrutura de dados Q. Vamos mudar a frente. O Q.front agora será 1, porque agora é o elemento mais antigo que temos dentro da nossa fila, porque a gente já removeu o 28, que era um antigo elemento mais antigo. E agora queremos alterar o tamanho da fila para 2 elementos em vez de 3. Agora lembre-se de que quando eu disse anteriormente que quando queremos adicionar elementos à fila, colocamos em um local de matriz que é a soma da frente do tamanho. Portanto, nesse caso, ainda estamos colocando o próximo elemento da fila na localização 3 da matriz. E veremos isso só em um segundo. Beleza, então vamos desenfileirar nosso primeiro elemento da fila. A gente vai fazer de novo. Vamos remover outro elemento da fila. No caso, o elemento mais antigo, atual, é a localização 1 do array. Isso é o que o Q.front nos diz. Essa caixa verde nos diz que esse é o elemento mais antigo. E assim, x se tornará 33. Vamos apenas esquecer que 33 existe no array e diremos que agora o novo elemento mais antigo da fila está localizado no local 2 do array, no índice 2. E o tamanho da fila, o número de elementos que temos na fila é 1. Então vamos enfileirar algo. E eu meio que dei isso há um segundo atrás, né? Mas se quisermos colocar o 40 na fila, onde é que o 40 vai? Bem, nós colocamos o Q.front mais o tamanho da fila, então faz sentido colocar o 40 aqui. Mas agora observe que em algum ponto chegaremos ao fim de nossa matriz dentro de Q. Mas isso desapareceu com o 28 e o 33. E eles, na verdade, são espaços tecnicamente abertos, né, não? E assim, podemos eventualmente, essa regra de adicionar esses dois juntos, podemos eventualmente precisar modificar o tamanho da capacidade para que a gente possa envolver. Então, se quisermos chegarmos ao elemento número 10, se estivermos substituindo um elemento número 10, nós o colocaremos na posição 0 do array. E se chegarmos ao número 11, teríamos que colocá-lo, que não existe nesse array. Então estaríamos saindo dos limites. Poderíamos modificar o 10 e colocá-lo na localização 1 da matriz. Então é assim que as filas funcionam. Elas sempre vão da esquerda para a direita e possivelmente se enrolam, dão uma volta. Você sabe que eles estão cheios se o tamanho daquela caixa vermelha for igual à capacidade. Depois de adicionarmos 40 à fila, o que precisamos fazer? Bem, o elemento mais antigo da fila ainda é o 19. Então não queremos mudar o início da fila, mas agora temos dois elementos na fila e queremos aumentar nosso tamanho de 1 para 2. Então basicamente isso que acontece com o trabalho com filas baseadas em array. E semelhante à pilha, também é uma maneira de implementar uma fila como uma lista ligada, uma lista encadeada, uma linked list, como você quiser chamar. Agora, se esse tipo de estrutura de dados parece familiar para você, porque não é uma lista ligada individualmente, é uma lista duplamente ligada. E agora, como uma parte, é realmente possível implementar uma fila como uma lista ligada individualmente. Mas acho que em termos de visualização, pode ajudar a ver isso com a lista encadeada dupla. Mas é definitivamente possível fazer isso com a lista encadeada simples, individual. Então vamos dar uma olhada em como isso pode parecer. Bem, se a gente quiser enfileirar, agora novamente estamos mudando para modelo baseado em linked lists aqui. Se a gente quiser enfileirar, queremos adicionar um novo elemento, bem, o que a gente precisa fazer? Em primeiro lugar, como estamos adicionando ao final e removendo do início, provavelmente queremos manter os ponteiros para o final, para o início e o final da lista encadeada. A cauda sendo outro termo para o fim da lista encadeada, da lista ligada, o último elemento da lista encadeada. Esses provavelmente serão, e novamente, benefícios para a gente se elas forem variáveis globais. Mas agora, se quisermos adicionar um novo elemento, o que é que a gente deve fazer? A gente deveria só usar o malloc ou alocar dinamicamente nosso novo nó para a gente mesmo. E assim como quando adicionamos qualquer elemento a uma lista duplamente ligada, só temos que esses últimos 3 passos aqui são apenas sobre mover os ponteiros da maneira correta para que o elemento seja adicionado à cadeia sem quebrar a corrente, ou cometer algum tipo de erro, ou ter algum tipo de acidente pelo qual acidentalmente deixamos alguns elementos da nossa fila órfãos. Aqui tal que isso pode parecer. Queremos adicionar o elemento 10 ao final dessa fila. Portanto, o elemento mais antigo aqui é representado pela cabeça, pelo head. Essa é a primeira coisa que colocamos nessa fila hipotética aqui. E a cauda, o fim da fila, 13, é o elemento adicionado mais recentemente. Então, se quisermos enfileirar 10 nessa fila, queremos colocá-lo depois de 13. Então, vamos alocar espaço dinamicamente para um novo nó e verificar se é nulo para garantir que não haja uma falha de memória. Em seguida, vamos colocar 10 nesse nó e agora precisamos ter cuidado sobre como vamos organizar os ponteiros para não quebrar a cadeia. Podemos definir o campo anterior de 10 para apontar de volta para a cauda antiga, para o tail. Podemos definir o campo anterior de 10 para apontar de volta para a cauda antiga. E 10 vai ser a nova cauda a algum ponto onde todas as conexões foram formadas e nada vai vir depois de 10 agora. Então o próximo ponteiro de 10 vai apontar para nulo e depois a gente faz isso. Depois de conectarmos o 10 de volta à cadeia, a chain, podemos pegar a cabeça antiga, a head antiga, ou a antiga cauda, o final da quib 13. Podemos pegar a cabeça antiga, ou a cauda antiga da fila, o antigo final da fila 13, e
e agora aponta para 10. E agora nesse ponto, vamos enfileirar o número 10 nessa fila. Tudo que precisamos fazer agora é apenas mover a cauda para apontar para 10 em vez de 13. O desenfileiramento é, na verdade, muito semelhante a saltar de uma pilha que é implementada com uma lista ligada, caso você tenha visto o vídeo de pilhas. Tudo que precisamos fazer é começar do início, encontrar o segundo elemento, liberar o primeiro elemento e mover o head, a cabeça, para apontar para o segundo elemento. Provavelmente é melhor visualizar apenas para ser mais claro sobre isso. Então aqui está a nossa fila novamente. 12 é o elemento mais antigo da nossa fila, a head, a cabeça. 10 é o elemento mais novo da nossa fila, nosso tail, nossa cauda. E assim, quando queremos desenfileirar um elemento, queremos remover o elemento mais antigo. Então, tá, o que é que a gente faz? Bem, definimos um novo ponteiro de travessia que começa no head e o movemos para que ele aponte para o segundo elemento dessa fila. Algo dizendo que Trav igual a Trav certo seguido, por exemplo, o dequeue, o desenfileiramento, é na verdade muito semelhante a saltar de uma pilha, que é implementado com uma linked list, caso você tenha visto o vídeo de pilhas. Tudo que a gente precisa fazer é começar do início, achar o segundo elemento, liberar o primeiro elemento, então mover de novo para o head para apontar para o segundo elemento. Provavelmente é mais fácil visualizar isso para ser extra claro sobre isso. Então aqui está nosso query, de novo, a nossa fila de novo. 12 é o antigo mais elemento da nossa query, que é o head, e 10 é o novo mais elemento da nossa query, da nossa fila, o tail. Então assim a gente quer desenfileirada de query em um elemento. A gente quer remover o elemento mais antigo. Então o que é que a gente faz? Bem, a gente vai setar um pointer de travessia, que vai começar na cabeça, e a gente vai mover para que aponte para o segundo elemento dessa fila. E alguma coisa vai dizer que a travessia, que é o pointer, vai ser igual à travessia do próximo. Por exemplo, agora vamos mover Trav para o ponto 15, no qual, depois que a gente vai fazer de query, vai desenfileirar o 12, a gente pode remover o 12, e então ele vai se tornar o elemento mais antigo da nossa fila. Agora temos controle sobre o primeiro elemento por meio do head, do ponteiro, e o segundo elemento por meio da travessia do ponteiro Trav. Agora podemos liberar o head, e então podemos dizer que nada vem antes de 15. E assim podemos alterar o ponteiro anterior de 15 para apontar para nulo e apenas mover o head. E lá vamos nós. Agora nós removemos 12 da fila com sucesso, e agora temos outra fila de 4 elementos. E isso é basicamente tudo que existe para filas, tanto baseadas em array quanto para linked lists. Por hoje é só. Meu nome é Daniel e até uma próxima. E aí pessoal, beleza? A gente vai falar sobre o resumo da estrutura de dados, que a gente cobriu muitas estruturas diferentes de dados, certo? A gente viu array, viu listas ligadas, viu tabela hash, vimos trees, pilhas, filas. E a gente também vai aprender um pouco mais sobre árvores e heap, que são um pouco diferentes. Mas na verdade, tudo isso acaba sendo apenas uma variação de um tema só. Realmente existem essas 4 ideias básicas, as quais todo o resto pode se resumir. São arrays, as listas ligadas, tabelas hash e trees. Como eu disse, tem variações delas, certo? Mas isso vai resumir sobre tudo que a gente vai falar nessa aula em termos de C. Mas como a gente pode comparar 4 estruturas. A gente vai falar sobre os prós e contras de cada um em vídeo parado, sobre cada uma delas, mas tem muito número sendo jogado aí, muito pensamento geral sendo jogado lá. Então a gente vai consolidar tudo isso em um lugar só, que é nesse vídeo. Então a gente vai pesar os prós e os contras, na quais a gente tem que considerar em qual estrutura de dados a gente vai utilizar na sua maneira correta, na situação específica, seja qual for o tipo de dado que está armazenando. Você nem sempre precisa usar inserção, exclusão e pesquisa super rápida de uma tree, se realmente não precisa se preocupar em inserir e excluir demais. Se precisa de acesso aleatório rápido, talvez um array seja melhor. Então a gente vai destrinchar isso. Então vamos falar sobre um dos 4 principais tipos de estruturas de dados e vamos ver o quão bons eles podem ser e quais situações a gente não deve usar eles. Então a gente vai começar com as arrays, com as matrizes. Então para inserção elas não são tão legais assim. Para inserir no final de matriz é aceitável, se a gente estiver construindo uma matriz à medida que a gente avança. Mas se a gente precisa inserir elementos no meio, pense na ordenação por inserção. Tem muita mudança para encaixar um elemento ali. Então se vamos inserir em qualquer lugar, exceto no final de matriz, isso provavelmente não é tão legal assim, não é bom. Da mesma forma, a exclusão. A menos que a gente está excluindo no final de uma matriz, provavelmente não é tão bom assim se a gente não quiser deixar lacunas vazias, que é o que geralmente a gente faz, a gente não deixa lacuna nenhuma. A gente quer remover o elemento e em seguida torná-lo ordenado de novo. E assim, portanto, excluir elementos de uma matriz também não é tão legal. A pesquisa, o lookup, porém, a gente tem acesso aleatório, random access, pesquisa de tempo constante. A gente apenas diz 7 no índice e a gente vai para a realocação da matriz 7. A gente diz 20 e a gente vai para array location 20. A gente não precisa iterar e isso é muito bom. As arrays também são relativamente fáceis de classificar. Sempre que a gente fala de um algoritmo de classificação, como classificação por seleção, por inserção, o bubble sort, o merge sort, a gente sempre usa array para fazer isso, porque as arrays são fáceis de classificar em relação às estruturas de dados que a gente vai ver até agora. Eles também são relativamente pequenos, não muito espaço extra. Você apenas reserva exatamente o que você precisa para manter seus dados e é isso. Portanto, eles são bem pequenos e eficientes nesse sentido. Mas a outra desvantagem, porém, é que eles são fixos em tamanho. A gente tem que declarar exatamente o tamanho que queremos que nossa matriz seja e só temos uma chance só.
só. A gente não pode crescer ou encolher ela. Se a gente precisar aumentar ou encolher, a gente precisa declarar um array totalmente novo, copiar todos os elementos do primeiro array para o segundo array e assim incrementar ou decrementar. E se calcularmos mal esse tempo, a gente precisa fazer de novo, que não é tão legal. Portanto, os arrays não dão tal flexibilidade de a gente ter um número variável de elementos. Com a linked list, a inserção é muito fácil. Nós apenas colocamos na frente. A exclusão também é mole. A gente temos que encontrar os elementos e se envolve alguma pesquisa. Mas uma vez que você encontrou o elemento que você está procurando, tudo que você precisa fazer é mudar um ponteiro, possivelmente 2, se você tiver uma lista ligada, uma duplamente encadeada, e aí você apenas libera um nó, um node. Você não precisa mudar tudo. Você apenas muda 2 ponteiros e pronto. Isso é bem rápido. Bem, uma pesquisa é meio ruim, certo? Para a gente encontrar um elemento em uma lista ligada, seja simples ou duplamente encadeada, a gente tem que fazer uma busca linear por ela toda. Temos que começar do começo e até o fim, ou começar do fim e até o começo. A gente não tenha mais acesso aleatório. Portanto, se estamos pesquisando muito, talvez uma linked list não seja tão legal para você aplicar. E elas também são muito chatas de classificar, certo? A única maneira de realmente classificar uma lista ligada é classificá-la à medida que a gente constrói. Mas se você classificar conforme constrói, você não está mais fazendo inserções rápidas. Você não está apenas colocando as coisas na frente. Você tem que encontrar o lugar certo para encaixar elas. Então sua inserção se torna quase tão ruim quanto inserir em um array. Então não faz sentido. Portanto, as suas listas ligadas não são tão boas para classificar dados. Listas também são pequenos em termos de tamanho. Listas duplamente ligadas são ligeiramente maior do que listas ligadas individualmente e que são ligeiramente maiores que arrays, mas não é uma grande quantidade de espaço desperdiçado. Portanto, se o espaço é valioso, mas não tão valioso assim, esse pode ser o caminho certo a seguir. Certo, tabelas hash. A inserção em uma tabela hash é bastante direta. É um processo de 2 etapas. Primeiro, a gente precisa executar nossos dados por meio de uma função hash para obter um código hash e em seguida inserir o elemento na tabela hash naquele local. A exclusão é bastante semelhante à lista ligada. É fácil quando você encontra o elemento. Você precisa encontrar primeiro, mas quando excluí-lo só precisa trocar alguns ponteiros se estiver usando um encadeamento separado. Se você estiver usando sondagem ou probing, ou se não estiver usando um encadeamento em sua tabela hash, a exclusão é realmente muito fácil. Tudo que você precisa fazer é um hash de dados e em seguida ir para esse local. E supondo que você não tenha colisões, você pode deletar em um instante. Agora, a pesquisa é onde as coisas ficam um pouco complicadas. É, em média, melhor do que as listas ligadas, as linked lists, se você estiver usando encadeamento. E assim você terá uma lista ligada, o que significa que você terá uma pesquisa em detrimento de uma lista ligada. Mas como você está pegando sua lista ligada e dividindo em 100, ou em 1000, ou em N elementos na sua tabela hash, as suas listas ligadas têm um enésimo do tamanho. Elas são todas substancialmente menores. Você tem N listas vinculadas em vez de uma lista vinculada de tamanho N. E isso é um fator constante no mundo real, sobre o qual geralmente não estamos falando em complexidade de tempo. Na verdade, isso aqui faz diferença. Portanto, a pesquisa ainda é uma pesquisa linear, mas se você estiver usando encadeamento, o comprimento da lista que você está pesquisando é muito mais curto em comparação. Novamente, se a classificação é seu objetivo aqui, a tabela hash provavelmente não é o caminho certo a seguir, e apenas use um array, uma matriz, se a classificação for realmente importante para o seu uso. As tabelas também podem executar toda gama de tamanho. É difícil dizer se uma tabela hash é pequena ou grande, porque realmente depende do tamanho da sua tabela hash. Se você for armazenar apenas 5 elementos de sua tabela hash e tiver uma tabela hash com 10.000 elementos, provavelmente você está desperdiçando muito espaço. Em contraste, você também pode ter tabelas hash muito compactas, mas quanto menor o tamanho da sua tabela hash, mais longa cada uma dessas listas vinculadas fica. E portanto, não há como definir exatamente o tamanho de uma tabela hash, mas provavelmente é seguro dizer que geralmente será maior que uma lista ligada, armazenando os mesmos dados, mas menor que uma tree. E as trees são a quarta dessas estruturas sobre as quais falamos. A inserção em uma tree é bastante complexa. Há muita alocação de memória dinâmica, especialmente no início, quando você está começando a construir ela. Mas é em tempo constante. É apenas o elemento humano aqui que torna complicado. A gente tem que encontrar primeiro um ponteiro nulo, alocar um espaço malloc. Aí o espaço malloc vai lá, provavelmente você vai ter que utilizar de novo. E esse tipo de fator de intimidação de usar os ponteiros na alocação dinâmica de memória que é significativamente um obstáculo a você eliminar aqui. Mas depois que você entende isso para ele, a inserção realmente é bastante simples e é em tempo constante. A exclusão também é fácil. Tudo que você fazer é navegar alguns ponteiros e liberar um nó, o que é muito bom. A pesquisa também é bastante rápida, é baseada apenas no comprimento dos seus dados. Portanto, se todos os seus dados forem 5 cadeias de caracteres, por exemplo, e você estiver armazenando 5 cadeias de caracteres em sua tree, serão necessárias apenas 5 etapas para encontrar o que você está procurando. 5 é apenas um fator constante. Então, novamente, inserção, exclusão e pesquisa aqui são em tempo constante, todas, efetivamente. Outra coisa é que seu tree já está meio que resolvido, ordenado, certo? Em virtude de como a gente está inserindo elementos indo letra por letra da chave ou dígito por dígito da chave, que normalmente seu tree acaba sendo classificado conforme você constrói ele. Realmente não faz sentido pensar classificar da mesma forma que a gente pensa sobre arrays ou linked lists ou tabelas hash. Mas de certa forma, sua tree já é classificada e ordenada à medida que você avança ela. A desvantagem, o downside, claro, é que uma tree rapidamente se torna gigante, enorme. De cada ponto de junção que você pode ter, se isso aqui consiste em dígitos e você tem outros 10 lugares para onde você pode ir, significa que cada nó contém informações sobre os dados que você deseja armazenar naquele nó, mais 10 ponteiros. Seus nodes, seus nós podem ficar gigantes e, portanto, a própria tree em geral também pode ficar absurdamente grande. Portanto, se o espaço é um privilégio
elege no seu sistema, um tree pode não ser o caminho certo a seguir, mesmo que